Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cris, a gente tem mais um episódio do Minha Jornada, né, Cris? E é sempre muito legal esse episódio, essa série que vai ao ar toda primeira sexta-feira do mês, porque a gente conhece um pouco mais das pessoas, né, dos empreendedores e quais foram as suas dores, suas conquistas. Exato, muito mais sobre a pessoa do que sobre o negócio. Exato, e hoje a gente tem um empreendedor que é uma super referência, né, Lion? Exatamente, amigo de velha data aí também. E antes da gente revelar quem é esse empreendedor, a gente tem os recados dos nossos patrocinadores. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com. Lembrando que Asas escreve A-S-A-A-S e escolha a conta digital completa para a sua empresa. Potencialize o departamento jurídico da sua empresa. Com o Task Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as demandas cruciais para a sua empresa, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do departamento jurídico da sua empresa. Maravilha, passados os recadinhos, a gente está aqui hoje com um grande amigo, Gabriel Engel. E aí, Gabriel, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Engel, CEO e founder da Rocket Chat e realmente amigo de longa data dos escritórios, acho que da primeira leva de clientes. Eu me lembro da sala que vocês tinham ali perto da Carlos Gomes com a Nilo Peçanha ali, sabe? Então, eu me lembro que a gente chegou lá, tava com... E eu me lembro da sala de vocês, que era aqui, mas acho que era no prédio do lado. Que também era pequenininho. Olha, eu tô há 7 anos no Silva Lopes e a Rocket já estava. Já, a Rocket tá há muito tempo, cara. E é legal de ver naquele momento ali que vocês estavam começando a ter uma atração mais legal, assim, tinham feito, acho que a primeira captação de vocês grande ali. Sim. E eu acho que vocês estavam com 20 pessoas, eu acho. Se isso naquela época, talvez até menos do que... E daí, hoje tá esse fenômeno aí da Rocket Chat. Gabriel, pro pessoal conhecer um pouquinho, assim, né? A ideia é a gente explorar um pouco como que foi a tua jornada desde o início. E antes de a gente chegar na Rocket Chat em si, do tamanho que ela tá hoje, a proporção que ela tá hoje, vamos voltar lá no início, assim, né? A Cris tem uma pergunta que eu não vou tirar dela, que é sempre a primeira pergunta, né, Cris? Ele não vai tirar de mim, porque eu brinco que é o meu momento de realização como jornalista, né? Estilo Marília Gabriela. Gabriel, quem é o Gabriel? Pelo Gabriel. Boa, bem Marília Gabriela mesmo. Quem é o Gabriel? Acho que tem um lado de ser uma criança grande, acho que eu sempre tentei preservar as qualidades que eu vejo, às vezes até nos meus filhos, de ser uma pessoa curiosa, de ser uma pessoa, às vezes, que normalmente, talvez de uma maneira até ingênua, às vezes espera sempre o melhor das pessoas, que também, acho que ao longo do tempo, aprendeu a se preparar para o pior. Então, é aquela coisa do esperar o melhor e se preparar, mas ao mesmo tempo estar preparado para o pior. E alguém que está sempre inventando, sempre fazendo alguma coisa. Desde pequeno eu era o inventor da família. Todo mundo dizia, um dia vai ser um inventor. E então, eu está sempre tentando melhorar tudo em volta. Desde tipo, do meu apartamento, acho que na minha casa, que eu invisto de tempo, não digo perco tempo, porque é sempre alguma coisa que eu pego, né, eu ganho de volta. O que eu invisto de tempo, cada vez assim, cara, detalhe num móvel, ou se tu vê o escritório que eu construí em casa, cada vez mais nesse trabalho remoto em casa, o que é o meu escritório, eu fiz um desenho de um móvel que é uma academia, e aí eu comecei a fazer podcast, participar também, né, criei meio que ao mesmo tempo é um estúdio, ao mesmo tempo é minha workstation, e eu vou inventando coisas meio mirabolantes. Então, Gabriel é um pouco de uma criança grande. Legal. E o negócio de obra, assim, é que a obra a gente não termina, a gente desiste, né? Exatamente. A gente desiste e depois inventa mais alguma coisa. Exatamente. Né? Aí até chegar um ponto que tu chega na realização de que é um processo e é que nem a empresa. A empresa, ela nunca tá pronta, né? Exato. Tipo assim, eu digo, a Rocket Chat, eu nunca... agora
tá pronta a empresa. Não, ela é constantemente assim, quando tu conserta alguma coisa, aí aparece algum outro lado, né, que tá mais, que precisa de atenção, aí outra coisa. Então, eu acho que eu já cheguei no bom senso de que meu apartamento tá em obra constante, nunca vai acabar, porque cada vez que eu resolvo uma coisa, eu vou outra. Mas isso aqui podia ser melhor. Daí eu vou lá e faço. Eu já sou amigo do meu marceneiro, o pessoal da obra já, às vezes, eles sabem que uma vez, por umas 2, 3 vezes por ano, eu ligo pra eles assim, como é que tá aí? Eu tenho umas ideias aqui, vem aqui, eu quero conversar contigo. Ele vai lá e ele se diverte. Sabe que uma pira que eu tenho agora um pouco mais velho, Gabriel, é de marcenaria. Eu adoro fuçar, construir móvel. É uma coisa... Eu acho... Eu me consigo me identificar contigo. Meu pai começou com essa pira de marcenaria quando eu morava com ele na casa dos meus pais. Ele construiu um bunker. Ele começou... Na verdade, assim, a casa ela ficava meio pouco numa encosta, assim. E aí os andares de cima ocupavam um lugar maior do que a garagem. Uhum. E aí ele começou, se eu expandir a garagem para ocupar o resto do andar, só que a casa já estava pronta. E aí eles te contratou uns caras que não podia vir com máquina e nada, e para cavarem um túnel e construir um túnel embaixo, parecia um bunker mesmo, assim, os caras vieram que vir com pá e construir, e aí para fazer o telhado, botar uns vergalhão de aço, parecia uns trilhos de trem, assim, segurando a casa no andar de cima, e construiu uma marcenaria inteira. Isso é demais, cara. Em cima, e aí tu olhava, o engraçado é que tu olhava o teto, era o concreto da sala, assim, mas tu via as britas, as coisas que foram feitas, e o barro, ali. Assim, mas não era acabado, né? Então tinha uma impressão, assim, de tu rústico, tava num túnel, assim, rústico, e aí construí uma marcenaria inteira, e quando eu fiz o meu primeiro apartamento, quando eu fui morar sozinho, aí também eu digo, desenhei, e ele disse, cara, vamos construir os móveis nós mesmos. Então, metade, não todos, mas a metade dos móveis do apartamento, eu passava o fim de semana com ele fazendo. Os primeiros móveis da empresa também foram feitos lá. Legal. Desenhava as mesas, as de reunião, tudo a gente ficava fazendo lá. E acho... Tem aquela coisa, putz, é um tempo, por que não contrata alguém para fazer? Né? Tem às vezes aquela coisa, por que tu vai fazer alguma coisa se tu não é... Talvez o mais habilitado para mais habilitado para isso, mas eu sinto que a gente passa tanto tempo às vezes só no digital, cara, que nosso cérebro precisa de uma coisa manual. Assim, né, de tu e eu acho muito legal. Então, para mim é uma terapia, assim. Exatamente. Para meu pai é uma terapia. E eu acho que isso é uma tendência que está se concretizando, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Porque ficou todo mundo realmente obrigado a ficar no digital, que as pessoas começaram, até se brincavam na pandemia, eu fiz pão, aprendi a fazer não sei o quê. Sim, aumentou com certeza bastante. Mas bem isso de coisas manuais. Né? Eu sou suspeita, né? Porque eu adoro coisas manuais. Eu já disse aqui que eu sou uma jovem senhora que faz crochê. E na hora do almoço, tá todo mundo aqui no escritório, daí um joga videogame e tá a Cris fazendo crochê. Com seu chazinho, né? Exatamente. Uma jovem senhora. É a mesma tendência que começa a fazer cerveja em casa. Tu poderia estar comprando a cerveja, mas tem todo o prazer de fazer. Então, essa parte de móveis, de marcenaria, eu me identifico contigo e eu acho que gosto bastante. A gente tem... Isso diz muito sobre o que a gente é hoje, assim, né? Sobre empresário, sobre o que é o Gabriel, porque isso é muito de influência, né? Sim. De tu construir alguma coisa, tu desenvolver, tu ver aquilo se concretizando, assim, né? E eu falo que família influencia muito, né? Todos os empresários que a gente já teve a oportunidade de conversar, a gente vê que grande parte, não são, né? Não vou falar todos absolutamente, mas grande parte tem uma influência muito forte da família para se tornar empresário. E simplesmente esse fato igual, do teu pai ser um cara que gosta de construir, desenvolver, ele já demonstra isso dessa vontade de realmente fazer algo com as próprias mãos, que no final é o que o empresário faz, né? Sim. Como que foi a influência da tua família, Gabriel, para tu vir a se tornar o empresário que é hoje? Isso que tu falou tem total fundamento e vai além ainda do meu pai, tem a minha mãe e meu avô. Legal. A mesma coisa, tipo, meu avô... vamos dizer assim, o modelo que eu tinha de adulto desde pequenininho era sempre alguém que estava construindo alguma coisa. Uhum. Então, o meu avô foi empresário ele veio, é alemão, nascido na Rússia. Olha aí. Veio para cá, ele tinha 4 anos de idade. Engel é alemão, né? Engel é alemão. Eles eram de uma região que hoje é a Ucrânia,
e eram alemães colonizando a Rússia. E aí, na Segunda Guerra, no início, quando começou lá, acabaram fugindo de volta para a Alemanha. Aí tem uma parte engraçada da história, porque quando chegaram na Alemanha também não gostaram muito do que estava acontecendo lá. Tá muito bom aqui. Não tava meio... E aí teve até... decidiram que eles iam embora e a família toda ia para os Estados Unidos. Estavam tudo com os tickets comprados, chegaram no porto para embarcar para os Estados Unidos. E aí a maior parte da família até foi para os Estados Unidos. E só o núcleo que era do meu bisavô, na hora que foram embarcar, a minha tataravó estava com uma infecção nos olhos, alguma coisa assim, e aí não passou no exame médico, não deixavam ela embarcar. E falaram, a família pode ir, mas ela fica. E aí o meu bisavô foi, não vou deixar a minha mãe aqui, nós vamos ficar com ela, nós vamos para outro lugar. E aí saíram procurando um navio. Olha que loucura, que não se preocupasse, que não tiver aqui. Pode entrar. Aí, adivinha, tive um país que chegou lá, não, pode entrar, não tem problema. Que doideira, cara. E aí, até ele disse que até o clima, que os brasileiros falaram assim, não, o clima é parecido com onde vocês estão, lá no sul, porque eles estavam lá na Ucrânia, e falaram, não, o clima lá no sul é parecido, vocês vão sentir em casa. E aí, acabaram entrando no, tipo assim, porque estavam ali na hora e foi o país que disse que não tinha problema com a infecção, com o exame médico, acabaram no Brasil. Que doideira, cara. Isso já mostra também uma outra parte da influência da família, que é de não ter medo de arriscar, né, cara? Ali era uma questão até de meio de vida e morte. Diz que meu bisavô foi reclamado do governo, alguma coisa, quando começou a mudar o governo na Rússia, e ele foi lá reclamar, e aí chamaram ele para dar explicações. Não, comparece em tal lugar para falar. E todo mundo sabia que todo mundo que eles convocavam não costumava voltar. E aí um amigo dele, que era do governo, me disse assim, olha, se tu estiver aqui amanhã, a essa hora... Vai ser um problema. Eles vão vir te buscar e já era. E daí foi quando ele... E aí eles saíram no meio da noite, meio que ligaram a lareira, deixaram tudo ligado, enterraram o que tinham de pertence nos fundos da casa, deixaram os animais, pegaram o que tinham de roupa do corpo, pegaram e fugiram. Era uma outra... Isso é um negócio que a gente não consegue conceber, assim, né, cara? Mas então, assim, meu avô chegando aqui, a parte da história que eu acho interessante, que meu pai contava, e pra mim, né, se eu lembro até hoje, marcou, que ele... Era uma família muito humilde e o que ele foi fazer, ele foi ser torneiro mecânico. E porque todo mundo via, putz, vai fazer uma profissionalização técnica, vai ter um emprego fixo e tal, torneiro mecânico. E aí meu pai contava a história, diz que ele foi trabalhar, logo no primeiro mês, alguma coisa, tinha um que estava indo se aposentar. Isso já no Brasil? Já no Brasil. Não, isso quando ele já era, claro, ele chegou com 4, tipo, crescido, faculdade e tal. Faculdade não, colégio, e foi fazer o técnico e torneiro mecânico. E aí, quando ele começou a trabalhar, tinha um outro que estava, né, se aposentando, mais velho, ele perguntou, tá, mas quanto é que tu ganha? E eles ficavam com o amigo do senhor, e o senhor ganhava, sei lá, 40% a mais do que ele. E aí ele ficou pensando assim, putz, eu vou trabalhar daqui até tal idade e o meu range vai ser, eu vou passar a ganhar 40% a mais na hora de me aposentar. E ele... segundo a história que meu pai contava, se demitiu. Sim. Disse, não é o que eu quero para mim. E brigou, tomou uma sova do pai dele, que ele era o... Antigamente o feedback era diferente. Era o feedback, né, mais físico. Era o que mais ganhava na família, era a esperança, né, que ia ajudar a pagar as contas. E foi trabalhar de boy numa empresa de autopeças. E aí, ganhando, né, menos, sei lá, 1/3, 1/4, mas era um lugar onde ele achava que ele podia, né, ninguém ficava de boy a vida inteira, tu ia prosperar. Prosperava. E foi o que aconteceu. Foi subindo na empresa até chegar a virar sócios do fundo. Então, era uma coisa sempre muito mais assim, olhando no longo prazo e tentando pensar o que tinha... oportunidade e range. Então, meu pai, quando eu nasci, eu vivia na empresa dele, ele tinha uma agência de publicidade, acho que existe até hoje, depois se chama Estágio 21.
Ah, legal. E depois eu abri uma empresa de informática, onde eu passei a maior parte da minha infância era brincando e ficando amigo dos programadores e aprendendo a programar. Então a influência veio de berço ali. Foi forte nessa área, até no que eu ia fazer. Mas então o meu modelo de adulto era sempre empresários, era sempre alguém que estava tentando fazer alguma coisa, que queria construir alguma coisa grande. Então, realmente, acho que isso que tu disse faz bastante sentido, eu me identifico. Legal. E tu trouxe um assunto bacana, assim, daí tu começou, assim... Quando a gente fala em se interessar por informática, a gente entrega um pouco a nossa idade. Pô, eu já entreguei, né? Diz que eu faço crochê. Então. Exato. Mas tu começou a se inteirar por tecnologia, assim, Gabriel, nesse momento aí com teu pai já trabalhando na área de informática na época. Sim, desde que acho que a primeira vez meu primo tinha um MSX. Você se lembra como é que era o MSX? Tinha era fita cassete. Sim. O que eu achava mais incrível é que os joguinhos vinham na revista. Sim. Não vinha um disquete ou uma fita, ele vinha escrito o código fonte. Sim. Aí a gente, putz, olha só que legal esse jogo. Daí tinha que programar uma tarde para um ficar ditando, né, falando e o outro ficar digitando. Que legal. E aí compila, deu erro, ela roda de novo, até tu conseguir fazer funcionar o jogo. O mais engraçado é que uma vez que tu programou o jogo, muitas vezes tu já sabia exatamente o que acontecia, né? Tinha uns RPG que tu pensava, mas a gente acabou de programar, o que tu tem que clicar ou dizer para o negócio passar para a próxima fase. Acabava com a surpresa. E assim, né, a gente fala jogo, mas é muito forte a gente falar que aquilo era um jogo. Não, tinha um que era de RPG, só que era tu dizer, você está numa cela e tinha alguma coisa. Aí tu tinha que dizer assim, vai até... Só que tu tinha acabado de programar o que tu já sabia acontecer. O que estava escrito. Aí, pô, tu tinha que combinar então de um programar para o outro jogar. Mas enfim. Mas foi nessa época que dos PC XT com tela de fósforo verde e já cativava muito o meu interesse. Então, desde pequeno tinha essa conexão com o computador. E a gente fala realmente o lado visionário, até eu digo, do meu pai. Ele fazia software rural, que era ainda mais complicado. Sim. Isso em que época, mais ou menos, Gabriel? Isso daí que a gente tá falando aqui, final dos anos 80, por aí? Final dos anos 80. O software rural era mais ou menos para essa época. Chamava Planejar Software. Pô, é um cara à frente do seu tempo, né? E aí, tanto que, tipo, imagina, para ter atualização do software, eles tinham que as pessoas... Eles tinham criado um modelo de subscrição. Tu pagava uma mensalidade para ter o software. Só que não existia SaaS, não existia internet, não existia nada disso. Sim. Então, como é que tu fazia um modelo de subscrição? E aí, o que eles faziam era assim, uma vez a cada trimestre, a cada 3 meses, eles compravam caixas e caixas de disquete, faziam uma versão nova do software e mandava para as pessoas por correio. E aí, era um dos únicos expositores de informática na Expo Inter, tinha quiosque na Expo Inter. E logo que eles começaram a ver, chegavam os fazendeiros, olhavam aquilo, não, incrível, é um software de gestão de fazenda, de insumos e tal. E aí só que tu ia vender o software, os caras, mas eu vou botar o disquete aonde? Ninguém tinha computador. Né? Então eles tiveram que até virar uma distribuidora de computador para poder vender o software. Então tu imagina no ponto assim, não, eu quero vender o software, mas eu tenho que vender o computador junto. Sim. Era assim. E aí a gente tinha que ensinar o fazendeiro a usar o computador para ele poder instalar o software, para poder... Era muito... Sim, se a barreira de entrada hoje já é difícil, a gente tem várias agrotechs aqui no escritório, assim, grandes, assim, né? Sim. E para eles já é difícil, poxa, em 2024, né? Já é difícil, imagina lá nos inícios dos anos 90, né? Era impressionante, assim, tu realmente tinha que dar uma aula de que é um computador, como é que liga na tomada, Sim. Aí como é que usa os disquetes, e aí às vezes tu mandava pelo correio, às vezes o disquete chegava estragado. Mas era o primeiro modelo de subscrição de software. Muito à frente do tempo. Para fazendeiro. Era uma... Como é que era? Uma batalha morro acima. E não só de questão de tecnologia à frente do tempo, mas também de modelo de negócio. De modelo de negócio, de venda, de marketing, né? Sim, e era incrível. E aí tinha uma estratégia que, assim, como é que iam fazer as pessoas, né, os fazendeiros, terem essa conscientização de como de fazer da importância de uma gestão efetiva dos custos, do retorno de cada investimento deles. E eles chegaram a dizer assim, putz, a gente vai ter que criar conteúdo.
Então, escreveram um livro a respeito. E aí virou um livro, tipo, todo um livro. Já tem um marketing de conteúdo ali. E aí, na época, né, não tinha internet, mas a maneira de tu publicar conteúdo era tu criar livro. Aí, depois do livro, o que fazia além? Foram criar um curso, era na Ubra, porque a empresa era lá em Canoas na época, e aí virou uma cadeira da escola que eles davam aula, que era de gestão, né, moderna de agro. De agro. E aí tinha uma cadeira na faculdade para quem fazia agronomia, que aprendia com o livro deles, era né, o livro da aula, e aí muitas vezes eram filhos de fazendeiro que iam acabar, né, levando... Sim, daí já muda um pouco a geração. Já então, mas era um ciclo, assim, de tu tentar distribuir a tecnologia muito... Foda, cara. Alguns dos teus clientes de agro, acho que teve... Tô tentando lembrar qual era a empresa que fica ali na Osvaldo. Ficava na Osvaldo. A Egro. Isso. E aí, quando eu contei, eu fui lá para eles, a gente fazia parte da Endeavor, fez o prêmio da Endeavor junto. Quando eu contei para ele me olhou assim, dele só um pouquinho. Aí ele voltou com o livro do meu pai e a caixa do software. O Pedro? Que ele disse, não, isso aqui a gente usa muito como base. Tipo assim, foi um fundamento, assim, tipo, de onde é que tudo começou, isso aqui ainda era foi muito legal a experiência. Aí ele acabou, então para mim eu vivi dentro dessa empresa assim, a minha infância, início da adolescência, até eu começar a faculdade, e eu acabei, falando, de repente vou entrar um pouco na história, eu acabei saindo quando ele vendeu essa empresa para o grupo RBS. Aí, Pô, eu não sabia disso. Aí ela virou parte do que a RBS estava criando o Clique, e aí tinha o portal rural lá, e aí, como a empresa tinha criado um portal agropecuário, a RBS comprou e incorporou e virou tudo parte do Clique. Bom, daí tu já viu ali desde pequeno uma jornada completa, assim, né? Exatamente, desde o início até o exit. E daí, tu... uma pergunta que eu faço geralmente pro pessoal, que tu já teve carteira assinada já, Gabriel? Ou tu foi direto para empreender? Eu não tenho carteira ainda até hoje. Não sei se eu também não tenho. Eu até hoje não fiz a carteira, acho que essa altura não vai adiantar mais fazer, mas não tive desde o início, porque eu disse, acho que a primeira do início, falando aí um pouco da minha jornada, quando eu era pequeno, eu disse assim, lá nos 12, depois que eu aprendi um pouco de informática, comecei a dar aula de informática. E aí, como criança, era assim, era só para conhecidos, empresas conhecidas, eu era aula de CorelDRAW. Pô, já era difícil pra caramba. Já. Mas eu achei que tu ia falar, eu dava aula ali de como mexer no Word, alguma coisa. Não, quando eu comecei a dar aula mesmo, eu fiz um curso de Corel, eu adorava. E eu ficava vendia logotipo, as pessoas que queriam digitalizar as marcas, vinham os conhecidos do meu pai, da família, e eu digitalizava, criava a versão vetorial dos logotipos. Legal. Fazia, às vezes, os logotipos novos. Minha mãe tinha uma empresa de uma confecção, e aí fazia mochilas infantis, assim, então eu fazia os desenhos que iam para serigrafia, para mochila, então eu aprendi um monte sobre serigrafia, sobre desenhar produto, e dava aula de Corel. Que legal. Então, aí quando eu decidi... Vamos ver como é que é. Estou pulando um pouco mas estava perguntando assim das influências. Então, só para explicar assim, por que eu decidi fazer administração. Eu sempre tinha o sonho de ser inventor. Tá. Eu falava assim, vou inventar coisa. E quando uma vez eu me lembro de ver um documentário, não sei se era National Geographic ou Discovery, alguma coisa assim, contava a história do Thomas Edison. Legal. E aí, agora tem um filme bem legal, aquele Guerra das Correntes, e contava o quanto que da jornada, às vezes, a invenção é a primeira parte, mas tudo que tu vai querer escalar uma invenção, tu vai querer trazer mais gente, tu vai querer um produto, levar para o mercado, acaba tendo que criar uma empresa por trás. Sim. Então, foi a primeira vez que eu vi aquilo que falava assim, o Thomas Edison criou a lâmpada, mas tudo que aconteceu depois, e ele teve que, né, foi lá procurar investimento, ter a concorrência com o Barão de Westinghouse, né, ter o fato de que ele
eu não sabia, né, que ele tinha sido o fundador da General Electric. Sim. Que se chamava, chamava Thomas Edison General Electric. Teve a briga da corrente alternada. Por isso que a guerra das correntes é né, sobre a corrente alternada e a corrente contínua. Quanto que ele foi meio cabeça dura e acabou, de certa maneira, perdendo. Mas as jogadas de marketing, ter criado a cadeira elétrica... Tudo tem uma jogada super agressiva dele. Que eles... guerra, como é que é? Guerrilla War total, assim. Que eles pegam, olha o perigo da corrente alternada, eles matam um elefante eletrocutado, assim. Tipo assim. Pra mostrar que é perigoso. Que é perigoso. Apesar de ser muito mais eficiente, mas... Exato. Bom, a história... A história é muito legal. Só que daí eu vejo assim, putz, o cara... Ele como inventor foi incrível, mas teoricamente falhou como empresário, de certa maneira. Sim. Não, acabou deixando o legado que é a GE, né? Claro. Mas foi meio expulso da GE, e tanto que tiraram o nome dele. A empresa se chamava Thomas Edison General Electric. E hoje em dia só General Electric. E aí eu fiquei pensando nessa... Putz, então quer dizer que se eu quiser inventar alguma coisa, eu vou ter que gerenciar uma empresa depois disso. E aí tinha mais o modelo do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Sim. E aí que eu decidi, então eu vou fazer administração e a parte e criar coisas. Como eu comecei a conviver com o computador, eu comecei a entender que criar não necessariamente mais estava restrito ao mundo físico. Sim. Que dava para criar muito produto no mundo digital, onde a barreira de entrada era até menor. Sim. Era mais fácil tu criar alguma coisa digital e iterar e testar, né? Quando eu comecei a ver o desenvolvimento de software na empresa do meu pai. Então, acho que foi isso que juntou as duas coisas. A vontade de ser um inventor, olhar para o mundo digital como uma nova dimensão onde as invenções estavam acontecendo e com uma barreira de entrada menor, tu não precisava de um laboratório, tu e um computador podia fazer. E o fato que eu achava que é relativamente fácil, o mais fácil de aprender, porque tu podia ler livro, tipo, aprender sobre informática, tu consegue sozinho, autodidatas, muitas vezes, né? E aí eu dizia, e aí o próximo se eu criar um produto muito legal, alguma coisa, eu vou ter que gerenciar uma empresa. Eu digo, então a parte que eu preciso aprender, que não é só pegar um livro, é a parte de administração. E aí eu decidi fazer administração. Tu fez aonde, Gabriel? Eu fiz na URGS. Na URGS. E aí, meu pai dizia assim, quando eu entrei, depois que ele vendeu a empresa de informática para a RBS, ele disse, então se tu quer aprender realmente sobre administrar um negócio, a minha mãe estava abrindo uma loja. Daí ele diz, então, a lojinha. Vai administrar a lojinha com a tua mãe. Aí eu virei sócio da minha mãe quando ela tinha uma loja. E aí, só que era uma loja de roupa feminina. Sim. Eu administrar uma loja de roupa feminina. Daí eu tive que lidar com vendedora. Claro, muitas das primeiras coisas minha mãe fazia, a parte de cuidar das vendedoras, escolher que roupa comprar, ir atrás. Isso era com ela. Eu digo, eu não vou saber escolher a coleção de cada, né? Mas controlar estoque, fazer fluxo de caixa, esse tipo de coisa, que daí começar... O backstage... O back office todo, né, era comigo. Só que a parte que eu mais gostava de fazer, eu comecei a desenvolver um software de gestão de estoque, desenvolver um software de gestão Já tinha mordido ali. Eu ficava assim, não, mas eu quero fazer alguma coisa. Então, daí criei o software de ponto de venda, porque eu vi os para comprar. Eu digo, não, eu acho que eu consigo fazer um melhor. Aí eu fiz o software do PDV, fiz o software de gestão, Aí eu pensei, putz, mas tu passa mais tempo fazendo os softwares do que fazendo do que administrando a empresa. Daí eu digo, serviu de laboratório, né? Serviu de laboratório. Aí acho que a gente teve uma sorte que veio um comprador para a loja e também teve um outro. Levou tudo. Comprou a loja com o ponto, software, tudo. Comprou. Legal. E aí eu digo, acabou. Era a experiência. Concluí meu curso. Na prática. Na prática, com outro exit. Foi desde a fundação da empresa até vender para outra pessoa. E aí eu fui abri uma empresa com meus colegas de faculdade. Isso mais ou menos em que ano, assim, Gabriel? Isso já era... Tipo, eu entrei na faculdade em 97... A loja, acho que a gente ficou uns 2 anos, 98, 99. Foi mais ou menos, acho que lá para 99, 2000, assim. Legal. 99, 2000. E aí, de início, era a ideia criar um portal, era a época dos portais, assim, né? Tinha criado o portal da empresa que vendeu para a RBS, então eu tinha aprendido PHP, MySQL, tudo aquelas coisas. Eu falei, vamos fazer um portal...
Sim, ali tava começando a bombar os AS aqui e aí a gente queria fazer um portal de saúde, de vida saudável. Aí até o portal chamava Vida 10. Ok. E a gente começou, cara, só que era aquela coisa, tipo, era um monte de amigo de colégio, eu tinha 10 sócios. Quando começou. Então, imagina, mas era assim, 10, a gente alugou uma casa, na verdade a casa de uma das sócias, que era ali, onde é a Rocket hoje. Ah, mentira. Verdade. Que doideira, isso eu não sabia, cara. É que a família ainda morava, aquilo era uma casa grande. E aí aquela sala da frente, aquela sala da frente, ela era sempre vazia. Era para um dia fazer alguma coisa. Aquela na entrada logo à esquerda ali. Era um salão enorme, né? Só que vazio. E aí a Lina disse, ela entrou de sócia e ela entrava com a sala. Claro, também participava e tudo, mas era uma das que ela estava integralizando, era a sala. E aí na marcenaria do meu pai a gente fez todos os móveis, tipo, tudo foi construído a primeira versão ali. E aí, só que era 10 sócios. Sim. E todo mundo igual, não tinha presidente ou CEO, não tinha, era todo mundo fazia. E as habilidades eram todas parecidas. Mais ou menos. Até assim, eu acho que era tecnicamente era o que você sabia programar, então eu liderava o time, né, técnico, desenvolvimento. Só que a gente chegou a publicar, mas nunca andou muito assim. Ficava aquela coisa mais, acho que era muita. Uns começaram a ter outros interesses e a gente chegou a contratar jornalista para fazer, mas nunca. Acho que era aquele lugar onde aquela época era muito site, muita coisa sendo criada, assim, e faltou um pouco de foco. Mas a gente tinha criado um sistema legal por trás de publicar site, de fazer portal e tal. E aí o que aconteceu é que eu e os dois que programavam, os dois sócios, que eram o Eugênio e o André. O Eugênio era meu colega de faculdade. O pai dele era o fundador dos AS. Ah, foda. O Eugênio tinha feito no TechNet, que virou ZAS, que depois virou Terra. E aí a gente decidiu, vamos fazer uma empresa de desenvolvimento de software. Então, tipo, em vez dos 10 sócios, a gente virou 3 sócios e criou uma empresa só para desenvolver software mais focada. Legal. E aí essa empresa continuou ali por um tempo, desenvolvendo. Depois a gente acabou se mudando, foi embora de lá, foi para Canoas, onde tinha daí sala. Como a Lina não era mais sócia daí dessa parte do software, sim. Eu peguei o espaço onde era a ex-fábrica de software do meu pai. Então tinha essa coisa de ir aproveitando a trajetória, né? Era uma sala que tinha lá no mesmo conjunto comercial, onde eu tinha trabalhado antes de virar parte da RBS. Eu tipo, tô aqui de volta, só que agora é a minha empresa. Não, foi muito engraçado. E aí a gente evoluiu, cresceu a empresa lá. E até depois começou a ficar meio grande, a gente decidiu que queria voltar para Porto Alegre para expandir. E aí a gente começou a procurar a sala. E a sala que a gente achou era a sala do mesmo prédio, era a sala, na verdade, do lado da sala onde era a primeira empresa do meu pai, quando eu era nenê. Sim. Quando eu tinha nascido, que ficava ali na João Aba. Tinha uma época que tinha um monte de empresa de informática no Petrópolis. E aí era numa sala onde o meu pai tinha aberto a primeira empresa. Então teve assim, eu fui passando pelas salas que ele passou com as empresas dele. Até hoje tem algumas empresas ali ainda. Tem, acho que ficou. Tem um cliente nosso que é dele, acho que é a MConf, que trabalha com hardware de medicina, acho que é na João Abbott. E aí a gente ficou, eu lembrava desse prédio de quando eu era nenê, de quando era tipo até os 4, 5 anos de idade. Depois eu ainda frequentava o prédio. Eu tinha memórias assim do lugar de putz, estamos aqui de volta. Eu confundi o nome, a MConf é a de vídeo que fica aqui na Ipiranga. E aí então teve isso que tu falou, né? Das influências, até as salas eu fui seguindo as salas do meu pai. E daí essa empresa de desenvolvimento, eu conheço um pouco a história por detrás, né? Então eu vou... atalhando. Eu vou atalhando. E daí essa empresa de desenvolvimento de software foi a que nasceu a Rocket Chat ou foi outra? Não, foi outra. Porque o que aconteceu, eu tinha esses sócios. E aí a gente fala vamos falar das dificuldades, né? Às vezes que acontece. Eu tinha uma visão, o que acontece? A empresa começou a crescer, a gente fazia vários intranets, fazia alguns projetos,
E a gente tinha uma conexão muito forte com o Terra, né? Porque o Eugênio tinha crescido também dentro da Nutecnet, que depois virou ZAS. O pai dele ainda era meio CTO do Terra, cuidava da parte técnica. E a gente começou a ter muitos projetos para fazer para o Terra. E eles nos deram primeiro algumas coisas pequenas para a gente ver se a gente sabia o que estava fazendo. A gente entregava bem, entregava rápido. E daqui a pouco eles começaram a passar mais e mais coisas para a gente fazer. Só que virou um ponto onde o Terra era, sei lá, 80% do faturamento da empresa numa conta só. E isso me deixava certamente nervoso. Sim. Eu digo, como é que a gente não pode crescer uma empresa dependendo só da outra? Mas isso é uma lição, cara, muito importante que tu aprendeu cedo, né? Porque tem muito empresário até hoje, assim, com anos de experiência que não tem esse tipo de preocupação, assim, né, cara? E para mim, e aí aconteceu uma coisa bem interessante, quando eu estava mais pro final da faculdade, quando teve um projeto pro Terra que precisava fazer um editor de texto no navegador. Ok. E aí eu olhei uns que tinha e tal, disse, vou fazer um e vou publicar como open source. E aí eu criei um editor de texto e publiquei, naquela época não existia GitHub, mas existia o SourceForge. E aí, tipo, sei lá, naquela época era muito, mas sei lá, 300 mil pessoas fizeram um download, botaram em projetos, começaram a traduzir um monte de língua. Gente pra caramba, inclusive pra hoje, né? E aí cara, foi incrível, assim, e daqui a pouco eu só achei legal primeiro. Pô, legal que a gente usa um monte de coisa free, open source, e a gente conseguiu fazer alguma coisa que outras pessoas acharam útil e estão usando. E por que open source, Gabriel? Por que eu acabei publicando? Eu acho que nessa vez foi só a vontade de give back, assim. Tipo, eu uso MySQL, eu uso PHP, eu uso Linux. A gente usava tudo que a gente fazia era em cima do open source. Sim. E uma hora, tipo, se a gente conseguir contribuir alguma coisa de volta. Só que essa que foi a surpresa, o aprendizado. A gente publicou de volta sem nenhum interesse assim, econômico, era só realmente vamos, né, fazer um give back. E daqui a pouco, uns meses depois, um maluco lá, John McClure, lá da Califórnia, ligou pra gente dizendo assim, eu tô vendo aqui, eu tô usando o sistema que vocês fizeram e eu quero fazer uma customização para parte jurídica. Olha aí. Para fazer controle de contratos usando XML. Aí, de novo, era muito à frente do tempo. A ideia do cara era muito legal. Hoje funcionaria super bem, mas na época, a gente tá falando, né, no início dos anos 2000. E era para ser um editor de contratos no navegador, no próprio browser, onde tu ia mais ou menos escolhendo os termos e o sistema ia montando o contrato. Sim, tem lá um contrato modelo padrão. Mas a biblioteca, a maneira como ele queria armazenar os contratos usando uns XML e uns templates de XML onde as pessoas podiam contribuir com cláusulas e botar assim, como é que aquela cláusula muda de acordo com as características do contrato. Era um negócio bem à frente do tempo. À frente do tempo, assim, era muito legal a ideia. E ele disse, não, ele disse, eu vi o que vocês fizeram nesse editor de texto, vocês têm os skills que eu preciso. Então, eu quero ir conhecer vocês. Deu, como assim? Vem dos Estados Unidos pra cá? Daí ele disse, não, comprei um ticket, semana que vem eu tô aí. Eu, cara, que doideira isso. E aí ele veio para passar 10 dias, porque ele queria ficar com a gente no escritório e explicar a parte da tecnologia do XML, tudo que a gente não conhecia. Sim. E aí ele ficou 10 dias, ele ia no escritório, a gente passava, tipo, no whiteboard ali, nos mostrando como fazer, e a gente tentando fazer o projeto com ele. E aqui que foi o aprendizado. Primeiro era um cara nos pagando em dólar, que pagava 5 vezes mais do que o Terra, o que os outros nos pagavam. Sim. Por valor hora. Outro foi o que o open source, às vezes, não é só uma via de mão única, tu não tá só fazendo give back, ele abriu portas pra gente que eu jamais achei que iam abrir. Outra foi o quanto a diversificação, não só de ter mais de um cliente, mas às vezes tu tá vendendo em mercados separados. Legal. Né? Daqui a pouco, aqui tá em crise, tá, mas em outro país ou outro lugar eles estão crescendo. Então lá tinha dinheiro disponível no investimento e aqui não. Então, abriu um monte de luzinha na cabeça, assim, dá para fazer uma coisa muito mais legal usando essas estratégias do que só tentar fazer uma empresa de software aqui pensando só em Porto Alegre e nos clientes só de Porto Alegre.
E a história com o cara era muito, muito doida. Ele não tinha noção, assim. Sim, só tinha um sonho. Não, mas e nem do que era o Brasil direito, porque daí eu me lembro de uma vez ele chegou atrasado, ou de noite, e me perguntou, o que tu fez ontem? Tá? Daí, eu fui passear ali pela Oswaldo Aranha, e aí ele disse que levou um rolo, um maço de dinheiro, de nota de R$100 para ir distribuindo para as pessoas que ele via. Meu Deus. Eu já imaginei um cara caminhando para Oswaldo Aranha, um velhinho americano, assim, distribuindo nota de R$100 para quem ele achava que merecia. Meu Deus do céu. Que eu falei, que cara doido. Mas, enfim, foi um aprendizado bem interessante. Entregaram o projeto. A gente entregou o projeto, fases do projeto, mas aí também do outro lado eu tinha que vender, eu consegui fazer funcionar. Então, sim, o projeto em si não foi um sucesso. Tipo assim, sim, acabou que não faltava ainda muitas coisas na tecnologia, assim, para ela conseguir. Hoje com AI, com esse tipo de coisa, acho que iria, faria uma diferença brutal. Mas o aprendizado do open source, poder virar ter retorno financeiro, de abrir portas, de poder vender para fora, ganhar em dólar, ter mais de um mercado, tudo isso me deixou com essa vontade. E aí que eu falei para os meus sócios, olha, quando eu vou me formar agora, quando eu me formar no final do ano, eu vou morar fora e vou tentar abrir um escritório da empresa em outro lugar. Legal. Eu não quero que a gente fique dependendo 80% da empresa, do nosso faturamento de uma empresa só. Legal. Então eu vou... E aí era um sonho meu de morar em Londres. Que talvez às vezes perguntam, tá, mas por que tu não foi para Califórnia, então tentou abrir? Sim. E era mais sobre o sonho de querer conhecer. Então eu queria juntar o útil ao agradável, assim, o plano de expansão com um lugar que eu gostasse de morar e tivesse uma experiência legal. E aí eu fui morar em Londres. A ideia era morar um ano só. E eu acabei ficando quase 10. Porra, foda. Mas, e aí, como é que foi a ideia da ida? Um monte de gente, eu tinha vários colegas de faculdade que iam ao longo da faculdade, às vezes iam lá, morar um ano fora, voltar e continuar. O intercâmbio da vida. E eu tinha primos que fizeram isso, mas eu pensava assim, será que eu quero ir com alguma coisa me segurando para voltar? Ou, senão eu vou ir, daqui a pouco se eu ficar lá não vou concluir o meu curso, não vou ter o diploma, ou vou ter que ficar com essa... Então eu sempre pensava assim, eu quero acabar a faculdade e aí quando eu... E depois eu vou. E aí eu posso decidir se realmente vou ficar um ano ou enfim, por tempo indeterminado. Então eu esperei me formar e fui logo depois de se formar. E aí eu não tinha passaporte, nada que me... Então, na época na Inglaterra ainda tinha uma lei que tu podia... acho que ainda dá para ir como estudante e tu pode trabalhar meio turno. Sim. E porque que era a ideia? Eu fui lá e procurei emprego numa empresa igual a minha lá. Para tentar ver como é que alguém toca uma empresa de desenvolvimento de software que usa PHP, MySQL, tem clientes, né, vamos dizer assim, não tinha um Terra como cliente, mas projetos parecidos. Sim. Na Inglaterra. Se eu trabalhar nessa empresa por um tempo, eu vou aprender. Sim. Então eu fui como estudante, tinha que pagar um ano antecipado no curso, eu chegava lá, começava a fazer aula, entrava com o visto de estudante de um ano, ganhava o direito de trabalhar 20 horas por semana, e aí eu fui procurar emprego numa empresa igual. Então esse era o plano. Aí chegando na empresa, eu fiquei amigo do dono da empresa, era uma empresa pequena também, eram umas 20 pessoas. E aí ele disse, mas eu queria muito que tu trabalhasse full time. Sim. E aí eu disse pra ele, se eu trabalhar full time, eu perco meu visto de estudante, porque eles olham a minha presença, né? Sim. E ele disse, não, então eu arranjo, eu faço o sponsor e te consigo visto de trabalho. Aí a empresa foi lá e conseguiu um visto de trabalho. E o legal de uma empresa pequena, porque eu tocava os projetos, ele me entregava meio que sozinho, assim. Vai falar com o cliente, vai pegar os requerimentos, vai apresentar projeto. Então, até a fluência de inglês, tudo meio que tu desenvolve na marra, né? Não tinha... E ainda mais o inglês britânico, que não é fácil. Eu me lembro até na minha... Então, tu vendo assim, lá eu já trabalhei para alguém, mas lá não tinha carteira de trabalho. Então, eu acabei não fazendo carteira de trabalho. Apesar de já fui funcionário, não é que eu nunca fui funcionário. Mas, eu me lembro até hoje, quando cheguei... Foi minha primeira entrevista de emprego, foi essa, lá.
E eu me lembro de parar na frente no pub antes de entrar e pedir um copão de vinho para lubrificar a língua. Eu digo, vou ter que falar inglês. Primeira entrevista de emprego. Daí eu parei antes, cheguei uma meia hora antes. Eu digo, vou tomar um copão de vinho. Pra dar uma soltada. Soltada, relaxei. Daí fui lá. Daí o problema quando entregaram, tá, agora faz isso aqui, esse código. Daí tinha problema de placa para codar. Eu ainda codei eles na hora. Disseram, não. Fez perfeito e tal. Quando é que pode começar? Legal. E aí foi bem legal. E aí fiquei... E eu fui bem transparente com o meu chefe lá, virou meu amigo depois, o Patrick, e disse pra ele, olha, eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho desenvolvedores de software no Brasil. Então, quem sabe, em vez de tu contratar mais gente aqui na Inglaterra... Faz um outsourcing. Me passa e eu faço outsourcing no Brasil. Sim. E era uma maneira de expandir o business lá. Claro. Né, e aí foi o primeiro conflito, assim, com os meus sócios. Porque igual os projetos que a gente pegava na Inglaterra para fazer eram projetos menores, comparados ao Terra, que eles estavam fazendo o Trama, que era tipo o Spotify do Terra. Sim. E fazendo umas coisas grandes, e lá eu tava pegando o site. Agora tu me puxou uma lembrança, assim, cara, que eu escutava muito música pelo Terra, cara. Mas assim, ó, absurdo, assim. E a empresa era a Inteleman que fez o sistema de desenvolvimento. Pô, que doideira, cara. O portal de música do Terra. E aí, meus sócios aqui queriam, não, o Terra vinha com mais demanda e o Terra era prioridade. E eu ficava sempre... Não ganhava prioridade. Aí, às vezes, o que acontecia? Eu vendia o projeto, eu comecei a ficar de cara, porque eu vendia o projeto... Eu, como trabalhador, estava fazendo um projeto X. Sim. Aí tinha o projeto Y. Aí eu falava pro meu chefe, me dá o projeto Y que eu vou mandar para um cara no Brasil fazer, e eu entrego os dois. Sim. Só que daqui a pouco o cara no Brasil me dava um júnior, alguma coisa, e não fazia. Daí eu tinha que trabalhar durante o dia para entregar o X, e aí virava a noite para entregar o Y. E aí eu falava meus sócios, olha só, eu tô vendendo coisas, eu tô trabalhando o dobro, eu entrego, e aí só fico mandando dinheiro para vocês, tipo assim. Sim. Daí eu falei, isso não vai... Eu entendo isso às vezes acontecer num momento ou outro, assim, a gente tem que assumir, mas isso não vai escalar. Se eu ficar vendendo projeto, eu ficar trabalhando de noite e mandar dinheiro, parece que eu sou o filho que fica mandando dinheiro pro pai, sabe? Da família, o cara foi morar no exterior e fica mandando dinheiro para casa. Tipo, isso não é a ideia. Sim. Daí, às vezes as coisas dizem, então esse projeto a gente não vai conseguir fazer. E eu dizia, se vocês não vão conseguir fazer, eu vou contratar outra empresa para fazer, porque eu não vou fazer, senão eu não vivo. E aí eu comecei contratei uma vez o pessoal da Aldeia, Aldeia Digital. E aí ficou para mim, eu comecei a estar lá mais como um representante, às vezes, de empresas brasileiras. Sim. Quando dava, a prioridade era para minha empresa. E quando chegou a hora, completou 1 ano e pouco, meu sócio e aí, tu vai voltar? E aí eu falei assim, não, agora que eu tenho contatos, eu aprendi inglês, tipo assim, agora eu tenho que começar a colher tudo o investimento. E aí que veio uma coisa, então se tu não vai voltar, a gente prefere que tu saia da empresa. Então, e aí foi outra das discussões, às vezes, aprendizado, assim, sempre quando vai fazer... É uma baita lição já, né? Quando a gente vai criar a empresa, às vezes a gente não pensa como é que vai ser a dissolução, né? Boa. Então não tinha regra nenhuma. Sim. Tipo, como é que acaba esse negócio? Como é que a gente se separa? Então, até isso, foi bem traumático as discussões, porque era o Eugênio, tipo, na época era meu melhor amigo, o André era meu colega de pequeno, de colégio, e aí entra sempre quando vem essas discussões de dinheiro, e começou assim, então, quanto vale a empresa de serviço? E aí eu botei um valor e eles, não, se esse valor, então tu nos compre a empresa. Se tu compra a empresa por esse valor. Eu falei assim, mas olha só, agora eu moro na Inglaterra. Vou comprar uma empresa no Brasil, onde o que vale são os clientes, são os funcionários. Eu digo, então vocês vão escrever, né, que vocês não vão trabalhar para o Terra, que vocês não vão levar nenhum dos meus funcionários, que vocês não vão... Eles, não, a gente vai trabalhar para o Terra e vamos oferecer para os funcionários que... Sim. Eu digo, então tu tá me devendo. Me vendendo o quê? Aí tu já aprendeu a importância da cláusula de não competição e no aliciamento. Já. Exato. Aí eu disse, então eu tô comprando o quê? Tô comprando um CNPJ vazio, porque vai perder todos os clientes, vai perder tudo. Tipo, eu vou comprar um aluguel de uma sala que eu não vou ter quem botar dentro. Sim. E aí veio aquela... Então se não vale nada, se não vale para vocês, se não vale para mim, então vamos fechar a empresa. Então, vamos fazer a dissolução.
Daí, isso vai custar mais para mim, mas vai custar mais, quase que virou já aquela coisa assim, então vamos todo mundo né, junto. Se eu vou me ralar, então vamos ralar, vamos todo mundo se ralar igual e vamos ver aqui. E aí acabou, chegou, aí eles, não, então tá, então a gente vai ter que gastar tudo isso para fechar a empresa, para demitir todos os funcionários, então pelo menos me paguem o que vocês iam desembolsar para começar a empresa de novo, para dar, né, dissolver uma empresa e começar outra. Sim. E aí acabou sendo mais ou menos esse o acordo, assim, a venda da empresa foi nesses termos. Mas é aquelas coisas, eu sei que eles também não estavam numa situação boa, porque o que aconteceu? A empresa estava com alguma coisa de caixa, estava indo bem, né, a gente não se pagava salários, assim, pagava salário para eles, óbvio, eu não recebia salário porque eu ganhava salário na empresa da Inglaterra. Mas uma coisa que aconteceu foi que um dia chegaram no escritório segunda-feira e o escritório estava vazio. Ué? Tinha um caminhão, parou e assaltou o prédio inteiro. Mentira. Arrombou todas as portas e levou tudo que tinha. E aquela época não era o laptop que a galera levava para casa, assim, era tudo uns desktop, era tudo. E aí chegaram para trabalhar e o escritório estava vazio. Que merda. E o meu sócio, né, o sócio da época que era o responsável por pagar seguro e tudo as coisas, tinha se perdido no seguro, não tinha pago os últimos 2 meses. E aí... Já escutou um pouco já daí, né? E aí, então no meio dessa discussão, tipo assim, eles estavam, a gente tem que comprar do Gabriel, a empresa já não tem mais, o ativo foi roubado. Então eu sei que eles também estavam numa situação delicada. E aí precisavam que eu assinasse junto, que iam tirar um empréstimo para poder comprar tudo de volta. E aí eu falei assim, tá, mas agora vocês querem que eu assine um empréstimo sendo como fiador na física? Sim. Então foi uns rolos assim que às vezes tu vês, putz, tem tanta coisa que às vezes se tu planeja antes, tem uma assessoria jurídica para fazer isso direito, até na dissolução. Depois eu vi meu irmão quando ele criou a empresa dele, a Foxdale. Eu lembro que meu contrato social, quando a gente criou a Intelliman, era, sei lá, 2 páginas. 2 páginas. Sim. Que foi o contador que fez, pegou um templatezinho e fez. Quando meu irmão foi fazer a empresa dele, a Foxer era um livrinho. Sim. E aí eu digo, tá, mas por que muda tanto? E a gente foi ler o contrato, pô, tinha todas as cláusulas de como é que seria a dissolução, se um sócio quisesse sair, até a maneira de calcular o valor da empresa para sair já estava estipulado, ia ser tantas vezes, não sei o que, do EBITDA, blá, blá. Então... depois, até quando saíram sócios, nem se usou exatamente o que estava na cláusula, mas o fato de tu ter já o ponto de partida, tu ancora a discussão. Isso. E vai dizer, se a gente não se entender, vai ser pelas regras que estão concordadas. Se a gente quiser fazer uma coisa diferente, o bom senso, a gente muda. Enfim, mas lá, eu me lembro na época da empresa foi isso. Eu saí, ficou com um gosto amargo que eu achei que recebi pouco por tudo que tinha feito, que tinha criado a empresa, tinha criado o nome. Eu que tinha convidado eles para desenvolver, eu que tinha escrito a primeira versão de todas as bibliotecas, tudo que a gente usava. Sim. E aí tu acaba saindo pelo preço quase que de fechar uma empresa. E eles, ao mesmo tempo, também, claro, isso que às vezes eu aprendi. Tem soluções, às vezes, que todo mundo se sente lisado, né? Exato. Ninguém sai feliz, ninguém sai... E eles achando que pagaram demais para uma empresa que não tinha mais patrimônio, que os clientes eram quem eles estavam tocando, enfim. Né? Eu brinco que um bom acordo em situações assim é quando todo mundo sai insatisfeito. Porque sair insatisfeito é quase impossível. Exatamente. É realmente parecido com um divórcio, né? Mas né? O término de uma empresa é um divórcio. E demorou anos, assim, até pra gente se falar de novo e reatar a amizade. Até todo mundo, né, relevar. Assim, a empresa, eles conseguiram crescer a empresa bastante. Depois venderam a empresa também para uma empresa maior indiana e tal. Deu certo. Foi um caminho legal. Mas eu lembro que na época foi aquelas coisas tipo, que droga, todo mundo sai insatisfeito, todo mundo acha que saiu com menos do que merecia. Sim. Mas às vezes tem que chegar à conclusão de que talvez foi criado menos valor do que todo mundo esperava. E quando tu vai dividir aquele bolo, é um bolo pequeno. E todo mundo acha que, tipo, pro trabalho que eu fiz, acabei tirando pouco nessa saída. Mas todo mundo recebeu menos. Sim. E daí, Gabriel, tu volta de Londres...
Aí eu decidi, isso estava lá há 2 anos. Eu ia ficar desse primeiro, eles começaram a perguntar, tá, quando é que tu volta? E aí eu acabei dizendo que não ia mais voltar. E aí ficou nessa. Eu estava lá 2 anos e eu acabei ficando 10. Então, na mesma empresa essa ou não? Não, eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar como freelancer. Sim. E vender projeto, às vezes, de outras empresas do Brasil. Eu comecei o meu sonho era assim, eu quero pegar então outras empresas do Brasil que tenham excelência que estão fazendo e trazê-las para ajudar elas a internacionalizar. Porque parecia muito uma deficiência das empresas de tecnologia brasileira a internacionalização. E até hoje, acho que agora melhorou muito, mas ainda é uma barreira grande para as empresas brasileiras. Quase um mito, assim, né? Porque o Brasil é um país grande, um país que tem uma economia, né? Tipo assim, não é diferente do que fala às vezes de países menores, onde todo mundo, sim, ou tu internacionaliza ou tu morre. Ou tu não tem mercado. Ou vai ser uma empresa pequenininha. No Brasil não é o caso, tem mega empresas que não precisam internacionalizar. Mas a minha ideia era sempre, quando eu comecei a ver as empresas de tecnologia fora, eu dizia, tem empresa no Brasil que faz igual ou melhor e mais barato e poderia estar competindo aqui. Então, meu sonho era representar a empresa. Então, voltei para o Brasil, tipo, no fundo de vista, visitar o Brasil e tentar conhecer empresas que eu achasse, essa empresa é excelente e está fazendo pouco internacionalmente. Legal. E aí teve empresas que eu comecei a representar lá. E conseguir apresentar projeto, lead, cliente, prospectar, fazer prova de conceito. Algumas, até fechou alguns negócios. Mas também tinha uma frustração muito grande, onde algumas das empresas tu via que não adiantava tu mostrar a oportunidade lá, faltava aquela convicção de dar um all-in na internacionalização. Assim. Tudo era difícil. Tipo, cara, vamos fazer uma tradução de todo o material publicitário, dos folders, E aí faziam, tipo, com um funcionário ali que falava inglês e fazia um folder cheio de erro. Sim. E aí eu ia mostrar, já tem o estigma, talvez, de ser uma empresa brasileira de tecnologia. Daí eu vou chegar para apresentar e o cara vai olhar e vai aparecer um folder, né, escrito meio inglês índio, assim, cheio de erro. Tu vai cada vez mais perdendo, parece uma bobagem, mas tu vai perdendo credibilidade, né? Sim. Então, até isso. E aí eu falava, não, olha só, vou ter que contratar empresas daqui para revisarem e fazer, né, uma empresa de publicidade daqui. Não dá para fazer só com a empresa brasileira. Sim. E aí daqui a pouco uma empresa grande chegava e dizia, olha, tem um projeto aqui, a gente quer fazer uma POC, vocês podem mandar um cara aqui, ficar com a gente uma semana, instalação. E aí a empresa, mas não vai dar. Tudo eu achava para eles, tipo, cara, vocês estão entendendo que é um projeto de milhões, tipo assim, se fechar. E então tudo era meio travado, assim, as empresas. Daí eu digo, é por isso que não conseguem internacionalizar, às vezes falta entender que vai ter que ter um investimento, que vai ter que ter. Então demorou, teve alguns sucessos. Eu recebi uma oferta para trabalhar na Vodafone. E nesse meio termo, eu fazia vários projetos e uma hora veio um projeto de alguém que já tinha trabalhado comigo, eu tinha entregue os projetos, tinha ido parar na Vodafone e perguntou, olha, tem uma vaga aqui como consultor, projeto de 1 ano, 2. E era um projeto muito legal da Vodafone, estava tentando virar mais do que uma empresa só de celular, fazer o que todas fazem hoje, que é vender internet, vender, sabe? Tipo, ser mais do que só uma operadora de celular. E era um projeto envolvendo 10 países, era muito... Tipo, pagava... Era grande. Mega bem, um time ali no Londres, distribuído era muito legal. E aí eu acabei, então, foi minha outra experiência. Eu nunca tinha trabalhado em uma empresa grande. Sim. Eu sempre tinha sido funcionário numa empresa pequena ou trabalhado na minha própria empresa. E aí na Vodafone foi a experiência de ver como é que funciona uma empresa de 150 mil funcionários. Sim. A Vodafone, ela é inglesa? Ela é inglesa. Ela é Newbury, é a cidade onde ela começou. É aquelas que tu vai na cidade de Newbury, é a cidade Vodafone. Sim. Tudo é Vodafone, um prédio aqui, um prédio lá, um prédio lá. E tem um campus depois que eles criaram, que é tipo uma PUC, assim. Tipo, e todo mundo trabalha na Vodafone. E todo mundo, metade da cidade trabalha na Vodafone. E é uma empresa bem interessante. Ela tinha vários desafios, porque ela cresceu por aquisição. Ela cresceu muito rápido. Ela virou uma mega empresa da própria Inglaterra. Eu conheci os pessoal que diziam que tive uma época antes de entrarem as concorrentes,
onde eles diziam que eles sabiam mais sobre o povo inglês do que o próprio governo, porque eles diziam todo mundo, por algum momento, já tinha sido cliente da Vodafone. Então, eles tinham um senso maior assim, do que estava acontecendo na economia do país, quem estava trabalhando, o que estava acontecendo, do que o próprio governo. Sim. E eles cresceram por aquisição. Eles foram em cada país e iam comprando a operadora líder. Sim. E então, a Vodafone era meio que um aglomerado de empresas diferentes que foram trocando de nome e virando Vodafone. Então, a Vodafone Portugal, eles compraram a líder lá. A Vodafone da Alemanha, tinham comprado a líder da Alemanha. Em cada lugar, eles tinham comprado a líder. E isso, às vezes, era estranho de lidar, porque eu, com um projeto global, tu chegava no país como Vodafone para falar, tá, agora vocês vão fazer tal coisa. E ainda tinha, assim... Tu via como acontece nesses mergers, acquisitions, assim, a diferença cultural da empresa onde está indo visitar. Sim, a dificuldade de integração. Assim. Era, às vezes, de receber ordem agora. Putz, primeiro era orgulho do país, aquela era a maior empresa de telecomunicação do país. Não, agora os ingleses são donos da gente. Sim, e os europeus, eles têm um pouco de... Sim. Aí, imagina mais, eu senti isso mais forte que aquele lugar na Alemanha. Sim. Quando chegou na Alemanha lá para apresentar o projeto, tanto que quando eu fui a primeira vez na Alemanha, era uma empresa que chamava Arcor, que era de internet. E era uma coisa engraçada. A Vodafone, quando ela comprou a líder de tecnologia, meio que veio de brinde uma empresa de telefonia alemã antiga, super clássica, enorme, mas ela veio porque fazia parte do grupo e a Vodafone nunca deu bola, porque, empresa de telefonia fixa, e ficou lá durante anos, ela nem tinha mudado de nome, assim, essa Arcor. Aí, quando a Vodafone pensou, putz, vamos virar uma empresa agora de telefonia fixa também, alguém, tem no portfólio, essas mega empresas assim, tem no portfólio uma das maiores empresas alemãs de telefonia fixa é nossa. Vamos agora transformar ela em Vodafone e vamos pegar a tecnologia dela para usar nos outros países. E aí eu era uma das pessoas da Vodafone Grupo, que ficava em Londres, que tinha que ir para lá e fazer esses projetos, começar essa integração. Eu me lembro da primeira vez que chegar lá, a empresa ainda se chamava Arcor, o cartão de visita, era tudo assim. E eu, será que eu tô no lugar certo? Eu vim aqui, eu achei que era uma filial da uma Vodafone Alemanha, e tudo diferente, os caras com cartão de visita me dando com o nome antigo da empresa e tal. Sim. E aí eles já não estavam muito receptivo à mudança. Receptivo, assim, entre os ingleses e os alemães, as coisas às vezes é engraçado, mas existe às vezes umas coisas assim. E o a maior dificuldade é que a Vodafone Global, aqui eu trabalhava, era meio assim, era a mãe de todas as Vodafones. Então a gente não tinha clientes, a gente só era dono das Vodafones. Sim. Mas a gente era para muitas empresas, eles viam isso como um centro de custo, que eles tinham que ganhar dinheiro e ficar mandando para a matriz, mas a matriz não gerava receita, esse grupo. Eles só sentava e... Então eles olhavam para nós assim, vocês chegam aqui agora mandando a gente fazer isso, fazer aquilo, mas vocês não fazem isso para ninguém e não sabem se, né? Então era uma coisa meio política, assim, de tentar ouvir bastante de cada país, as suas peculiaridades, como é que eles iam implementar o projeto, o que eles achavam que ia dar certo, o que não achavam que ia dar certo, porque ao mesmo tempo, a gente nunca tinha feito, né? A Vodafone, eu tratava a Vodafone UK da mesma maneira que eu tratava a Vodafone Alemanha, que eu era a Vodafone Global, que era essa que não tinha clientes. Sim. Ela só tratava dos outros. Então era uma coisa bem... Uma dinâmica bem diferente, assim, era muito político, passava mais tempo fazendo convencimento e apresentação e PowerPoint e escutando do que criando o produto em si, assim, porque tu chegava com o produto, o produto vai ser agora como é que a gente vai convencer os caras a implementar, a todos esses países a implementarem, e cada país, aí tu via, cada país tinha uma tendência muito diferente, né? Os alemães, engenharia alemã, assim, nós vamos contratar a Cautel Lucent para desenvolver o software, não sei o que, blá blá. Tipo, meio mega engenharia, assim, vamos gastar não sei quantos milhões, ok, Alemanha, faz o que cada um. Sim. Façam o que vocês quiserem. Aí, os portugueses, olhavam assim, isso aqui acho que a gente faz em casa. Faz em casa. Isso não é tão difícil. Aí pegaram meia dúzia de desenvolvedor, treinaram não sei o que e fizeram, e daqui a pouco começou a fazer um puta de um produto dentro da Vodafone em Portugal, assim. Eram os
Os portugueses eram os mais agilizados, assim. Os mais que... Os mais rapidinhos. Descolado ali. Mais descolado. Eu vi, bom, dá pra ver que a cultura veio, não veio do nada, né? Eram os mais descolados. E os ingleses, os ingleses eram os mais ingleses. Os ingleses olhavam assim, tá, o que vocês estão fazendo aqui? Tá, isso tá bom. Tá... Ô, Portugal, tá, esse negócio tá barato aí. Se eu te der um pouquinho a mais aqui, tu já distribui pra mim também. E aí a Vodafone UK, tipo assim, foi lá e pegou, viu qual que tava funcionando melhor e desenvolvendo mais barato e pá, vou junto. Os ingleses são os espertos. E o mais interessante desses caras da Vodafone Portugal que desenvolveram o sistema, depois eles saíram e criaram uma empresa e foi o primeiro unicórnio, uma empresa de telefonia, que legal. IP e para call center. E aí fundaram uma empresa e foi um dos primeiros unicórnios portugueses. Era esse time que desenvolveu o sistema dentro da... Então, era um time bom mesmo. Sim, não era só desenrolado. Não era desenrolado. Os caras, eles tinham um desenvolvedor foda que realmente... Eu fui, putz, a gente uma vez, depois fez uma parceria com a Rocket Chat e os caras assim, eles falaram que te conhecem da época de Vodafone. Quem? Os founders. Eu digo, foi dar o nome. Eu digo, pô, os caras que eu lidava quando a gente estava desenvolvendo a primeira versão da Vodafone, eles eram... E tu vê, né, Gabriel, hoje, essa tua experiência... eu acho legal, assim, né, porque cada ponto que o Gabriel foi falando explica muito de como é a Rocket Chat hoje, assim, né? E eu acho que um empresário, assim, aquela que tu estava falando no início, né, do inventor, né, hoje eu vejo que o empreendedor é muito mais um inventor e ele tem, em algum momento, as dificuldades de se tornar empresário, assim, né? Sim. Então, assim, a tua vontade de criar um produto tá desde a origem lá, né, cara? Sim, essa parte foi o motor desde pequeno, assim. Mas essa tua experiência internacional, sem dúvida nenhuma, tá muito no DNA da Rocket Chat, né, cara? Sim, foi esse sonho de sempre querer fazer alguma coisa que não tivesse fronteira, que fosse olhar um problema global... E que tu pudesse vender em todos os territórios. Não tivesse. Tu foi um dos primeiros caras que eu conheci aqui no Brasil que tem muito esse DNA. Cara, a gente tem que pensar de forma global. Não vamos criar um produto só para o Brasil, vamos pensar de forma global. Tu sempre levantou muito isso bandeira. Como bandeira, assim, não, cara, a gente tem muito produto bom no Brasil, não tem que pensar só em Brasil. E hoje vocês estão em quantos países? Praticamente, a gente tem cliente em 60, 70 países. Em lugar... Usuários a gente tem em todos os países, assim, sempre que, como é o open source, o pessoal usa de graça. O pessoal baixa. Então a gente vê, tem milhões de instalações, né? Então tem usuários em todo o globo, quando a gente vê o que vem. Mas eu acho que é muito certo. Desde aquela vez que eu vendi pro cara da californiano lá que veio comprar, putz, é possível a gente fazer um software para fora. Aí morando na Inglaterra, eu vi como é que eles desenvolviam o software. Quando eu vi os portugueses desenvolvendo o software e os ingleses dizendo, putz, não, isso aqui tá melhor do que a gente vai fazer aqui. Sim. A gente, cara, não há nada diferente do que eu conseguiria fazer com um time do Brasil. A gente tem total capacidade de competir na Liga Mundial, então... E daí, quando tu teve essa experiência, quando que tu pensou assim, cara, eu acho que juntando essa experiência, esse conhecimento que eu tenho, vou criar um produto global e esse produto vai ser a Rocket Chat. Como que surgiu isso, cara? Quando eu tava na Vodafone ainda, né, no final, quando comecei a me frustrar um pouco de que tudo era tanta política e tanto slideware, fazendo slide para aprovar, porque tinha, agora tem que passar pelo aprovação tal para liberar o budget e era um projeto grande, era 1,5 bilhões de euros, era o budget do projeto. Então era um funding... Isso quando? Era um funding, isso 2009... Sim, hoje seria muito mais. 2009, o funding do projeto era mais ou menos isso, era um ponto. Já é grana hoje, na época era um absurdo, né? 1,5 bilhões de euros para fazer o projeto que a Vodafone Group estava disposta a gastar. Era um mega grupo, tudo era meio gigante. Ao mesmo tempo, eu via que tudo que uma empresa grande faz inflaciona. Então, eu disse assim, eu me lembro uma grande frustração minha. A gente precisava desenhar uns ícones novos para irem nos aparelhos de telefone que a Vodafone estava mandando fazer. E aí tinha umas funções que a gente decidiu que queria colocar um botão fixo, um botão físico, e precisava de um ícone. E aí os caras assim, não, mas para encomendar um ícone, a gente tem que contratar
Sapient, ou não sei o que, tipo, os caras cobram 200 euros por hora para desenvolver um ícone, não sei o que, e aí vão precisar de um projeto. Tudo de, cara, é só um ícone. É só um ícone, bota qualquer coisa. É só um ícone, mas é aquela coisa, não, vira um projeto de $5.000 para fazer um ícone, sabe? Tipo, sim. E aí eu ficava assim, tudo era um projeto de mega, qualquer coisa virava, e eu olhava assim, tá, é por isso que uma empresa pequena consegue competir com os gigantes. Sim. Porque uma empresa pequena ia dizer, cara, eu conheço um designer bom, freelancer, vou ligar para ele e vou dizer, cara, faz aqui um iconezinho, tal coisa, eu tenho essa ideia, ele vai olhar para... E se eu gastasse, sei lá, R$500, ia ser muito, entendeu? Entregar com 1% do custo. Do 1% do custo, e eu falei, e aí ia sair a mesma coisa. Só que na Vodafone dizer, não, tu só pode comprar de empresa que está no nosso SAP, que é vendor, né, supplier aprovado pelo nosso procurement. Então a empresa grande, ela vai... E aí, às vezes a gente entende o porquê, né? Vai criando tanto processo, tu tem 150 mil funcionários, tu precisa se organizar, mas também é muito frustrante se tu tem uma veia mais empreendedora e tu quer fazer uma coisa rápida, um projeto e tal, de tu ficar preso nesses processos. Então, quando chegou o momento onde eu estava muito frustrado, eu digo, e coincidiu com isso que meu irmão estava abrindo uma empresa imobiliária aqui em Porto Alegre, e ele me perguntava, tá, mas o que tu está vendo aí fora de software, de ideia, de CRM, de coisa, como é que eu posso criar uma imobiliária inovadora? Né? Que tudo que ele queria inovar no ramo imobiliário. E até a Foxer tinha assim, eu tirava foto de imobiliárias de lá para ele ver o design, como é que era o conceito de imobiliária ser bonita por dentro, ser uma coisa, né? Tinha bastante das minhas fotos, dos meus passeios por Londres. As fotos aleatórias. Não, de imobiliária. Eu ia e perguntava. Aleatória para quem fosse ver teu rolo de camisa. Isso aqui são as fotos de imobiliária, da fachada das imobiliárias. E eu não, e aí ele muito foi inspirado naquelas imobiliárias. E de software, eu comecei a pesquisar, e aí comecei a tentar ver o que tinha de open source, para de repente fazer, tipo, telefonia, vamos usar um Asterisk, de fazer um negócio de open source, talvez usar o CRM, o Sugar, né, tudo, né? Mas eu comecei a ver, depois de um tempo, que várias das coisas que eu queria, nem o open source tinha feito ainda. E era de novo aquela coisa, putz, não achei nada que me deixasse, isso aqui o cara fez muito bem feito. Sim. E estava surgindo um novo banco de dados, na época o MongoDB, tava no início, assim, Hoje é forte hoje ainda. Não. Aí a gente tem uma história, o MongoDB tem uma... Vocês usam ainda Mongo ou não? Tem, mas tem um impacto na criação da Rocket Chat, a própria MongoDB. Eu vou chegar lá. E aí eu vi, tava acontecendo de linguagem de programação, tava começando a surgir o Node, né, o JavaScript no servidor. Então tinha um monte de coisa nova acontecendo. E aquilo começou a me dar vontade de criar um produto em cima daquilo. E aí, enquanto estava na Vodafone, eu disse, mas eu ficar aqui na Vodafone eu não vou conseguir fazer isso. Sim, daí veio a veia do inventor. A veia do inventor de novo. Disse, mas eu quero criar alguma coisa em cima disso. E o MongoDB foi interessante que era o início que estava começando a acontecer aqueles meetups. Acho que o site Meetup era bem no início do site Meetup. E aí a MongoDB tinha um meetup que eles começaram a fazer, eles estavam tentando expandir para fora dos Estados Unidos, e o primeiro lugar que as empresas americanas normalmente quando vão é a Inglaterra. Londres é normalmente o primeiro escritório internacional é Londres. Barreira de linguagem. E aí criaram esse escritório em Londres e tinha esses meetups que aconteciam uma vez por mês, e eu fui no meetup, eram os caras mais sênior, assim, os engenheiros que tinham criado, alguns tinham vindo para lá. E não tinha mais ninguém. Os primeiros, assim, era só eu e os quase... Sim. E aí eu ficava horas batendo papo com os caras e dizendo as minhas ideias, eles dizendo como é que eu tinha que usar. Então, e eu fiquei amigo deles. Tanto que daí, isso era antes até de ter o escritório. Eles ainda não tinham bem o escritório físico. E aí, quando eles criaram o escritório físico, me convidaram para inauguração. Acabei ficando amigo. Conheci o CEO, conheci depois o founder do MongoDB. E aí, o que... Então... marca isso, assim, eu fiquei amigo do pessoal do MongoDB, eu queria criar alguma coisa usando o MongoDB. Então, depois, pro meu irmão, eu disse, olha, eu vou desenvolver, então, o teu software.
para fazer... Eu já tinha contratado alguns programadores em Porto Alegre, continuava sempre vendendo software para Inglaterra, mas projeto pequeno, side work, assim, tipo... Sim. Como é que é um side hustle. E aí eu disse, não, eu quero criar um produto de novo. Chega de fazer projeto para outras pessoas. Sim. E aí eu falei, vou criar um CRM usando MongoDB, usando tudo que é de novo, assim, pegar todos os novos brinquedinhos, as tecnologias novas e criar um CRM novo usando isso. E aí contratei gente, que eu queria contratar gente no Brasil que soubesse disso. Aí eu começou já, acho que o embrião da Rocket Chat começou aí, porque eu fui ver quem é o cara que mais entende do framework de UI que a gente vai fazer. E como é que eu vou saber? No Brasil, alguém que eu pudesse contratar. Daí eu fui no fórum brasileiro, tinha um fórum, né, de discussão sobre o produto, o XJS da Sencha, e tinha o cara que tinha criado o fórum, que era quem ensinava todo mundo, tinha 2 pessoas super ativas no fórum, assim, que tu via que esses são os gurus. E aí um deles é o Rodrigo. E aí eu entrei em contato com ele, que hoje é o nosso CTO. Entrei em contato com ele, disse, cara, o que tu tá fazendo? Quero fazer uns projetos usando essa tecnologia aqui pra fora e tal, queria te contratar. E aí a gente se deu super bem e eu contratei ele. Aí contratei outro cara, que era o Bruno também, que era outro cara ativo no fórum. E aí começou essa maneira de construir uma empresa onde eu ia atrás de quem soubesse daquela tecnologia, mas também eu ficava procurando alguém que tivesse o perfil meio que gostasse de treinar os outros e ensinar os outros. Assim, sim. Para dissipar conhecimento. De comunidade, essa coisa meio... E aí isso foi fechando... Então as sementes do open source meio que iam permeando, acho que toda essa ideia. E aí o que aconteceu é que a gente começou a criar o produto para a Foxter, só que o meu maior cliente estava no Brasil, o primeiro cliente forte. Os meus desenvolvedores, eu tinha contratado esses caras no Brasil. E eu era o cara morando na Inglaterra. E quando eu me demiti saí da Vodafone... eu falei, putz, por que eu tô aqui na Inglaterra? De repente vale. Aí eu já tinha até ganho o passaporte inglês, então eu já tinha virado inglês, eu podia já ir embora e voltar quando eu quisesse. Que legal, não sabia disso. Eu fiquei. Eu fui sempre atualizando pro meu visto, depois pro meu visto de imigrante altamente qualificado, que tem lá um projeto que eles fazem, um processo que tu passa. E aí, de novo, ter o diploma vale, porque tem que ter o diploma para ganhar não sei quantos pontos e poder classificar como ser um imigrante qualificado, high skilled immigrant. E então eu fui ficando, até que depois eles tem um último passo, é tu pedir para se naturalizar. E aí eu me naturalizei em inglês. E não tem que abdicar de nenhuma outra cidadania, então tu fica com duplo passaporte. E foi extensível meus filhos. Tu é um descendente de alemão com cidadania inglesa e brasileira. E eu não tenho cidadania alemã, porque meu avô se naturalizou brasileiro quando chegou, e aí tu perde a... Ele abdicou. Ele teve que abdicar da alemã. Mas passa para os filhos. Meus filhos também, quando cresceram, eu mandei para lá a certidão de nascimento, eles mandaram de volta os passaportes das crianças. Então eu falei, bom, quem sabe eu vou pro Brasil. E aí nessa vinda também acabei conhecendo a Fernanda, minha esposa. Então teve um monte de coisa que acabou me fazendo ficar no Brasil depois de ter passado 10 anos na Inglaterra. A gente criou esse CRM, né, começou a crescer os casos de uso do CRM, tipo de empresa, e todas essas empresas que estavam usando o nosso CRM ficavam pedindo uma ferramenta de comunicação que acompanhasse o CRM. E aí que nasceu o Rocket Chat. Todo mundo, mas eu queria uma ferramenta de chat para falar com o meu cliente. Foi um feature ali dentro da... Ela era um feature. Sim. E o que aconteceu aqui? Do CRM, eu não tinha ainda conseguido fazer ele virar open source. E aí, o que foi a ideia que veio? De, olha, se o chat vai ser um feature separado, vai ser um projetinho separado que vai junto, quem sabe eu faço ele ser open source. Eu vou poder atrair mais gente para ajudar esse projeto a andar mais rápido, porque é difícil fazer uma plataforma que tenha dados em tempo real, que escale, que muda bastante do que tu fazer um site, é tu fazer um sistema, né, de mensageria robusto. E aí, quando eu pedi ajuda, os caras às vezes ou vinham queriam cobrar muito, ou diziam, não, mas se for open source eu te ajudo. Daí eu digo, vamos fazer open source, todo mundo vai usar. E quando verem que acompanham um CRM, eu cobro no CRM. Então eu dou a mensageria de graça, vira o projeto. Vai ser uma maneira de divulgar a marca, divulgar a empresa, e o CRM é onde eu ganho dinheiro. Então essa era a ideia original.
E quando a gente... Aí vem a história de como é que funcionou. Tá? Eu falei para os clientes, a gente vai desenvolver e tal, mas a gente vai criar, vai tornar open source. E do time todo, a gente tinha combinado já, vai ser isso aqui. Ok, desenvolvemos, foi para produção, a Foxer usava, tudo funcionando. E sempre, quando chegava a hora de botar open source, a gente, putz, mas agora a gente vai ter que escrever manual, vai ter que publicar o site. E acabava sempre ficando para depois. Sempre ficando para depois. Sempre ficando para depois. Até que um dia, um cara publicou... A gente usa o Meteor lá, usa MongoDB, com JavaScript, um framework chamado Meteor. Um cara publicou no fórum assim, olha só, criei um Slack open source. Usando o MongoDB, usando as mesmas coisas. As mesmas ferramentas. E publicou, e a comunidade assim... Que demais, vamos ajudar, vamos participar. Daí quando tu vê assim, alguém faz aquela coisa, tipo, tu tá horas pra fazer, tá toda pronta, faltavam os últimos. Sim. E aí eu digo, galera, o cara vai comer o nosso bolo. Tipo, a gente tá com ele pronto aqui, faltava só botar no forno e tirar. E o cara vai comer o nosso. Vai. Daí, olha só, nós vamos ficar no escritório agora. E não vamos sair até a gente terminar de fazer o que falta, que é só o site, o manual, não sei o quê, publicar e tal. Aí que surgiu o nome Rocket Chat, até porque até então não tinha nome, ele era só... E por que Rocket Chat? Porque, primeiro, como a gente usava o Meteor, é aquela coisa de programador. Todo mundo usava o framework sendo Meteor, todos os projetos que usavam o Meteor gostavam de fazer alguma Space coisa related. Parcial. Assim. Então, tanto que esse competidor que criou o Slack chamava Space Talk. Sim. Então, e a gente quis fazer, sei lá, Comet Talk, Comet Chat, tipo... E aí tudo tu ia olhar e o domínio já tinha sido. Então foi meio por eliminação, assim, por que sobra. E aí ia ser chatrocket.com. E o GoDaddy falou assim, olha, chatrocket, aí é legal ver como funciona o algoritmo dos caras, né? Chatrocket já tá sendo usado. Já tá sendo usado. Mas rocket.chat, os domínios.chat vão ser vendidos pela primeira vez amanhã. Tu pegou bem no... Entendeu? Ninguém tinha comprado ainda porque não existiam os domínios.chat. Sim. E porque o rocketchat.com já tava. Então, eu digo, esse eu não ia ter. Sim. Mas rocket.chat vai começar a vender amanhã. Mas tu pode fazer um pre-order agora. Sim. E aí eu... vamos, tipo, se a gente for mudar. Sim. E aí eu comprei na recomendação do GoDaddy. Doideira, cara. E aí eu olhei, putz, é legal que se eu botar o ponto no próprio nome da empresa, já é o domínio. Já é o domínio. Que é uma baita sacada, né? E aí ficou... Sempre quando a gente usa a Rocket Chat aqui internamente, né, dentro do escritório, e daí a gente tem lá, cada cliente nosso tem um canal específico, né, e daí é engraçado porque quando a gente vai falar no canal da Rocket Chat sobre algum caso da Rocket Chat, a gente fala, o pessoal lá da Rocket Chat... E aí ele abre o já cria o link pro nome da empresa. E então, acabou sendo criado o Rocket Chat assim, surgiu, a gente virou à noite, publicou, aí o GoDaddy, né, vendeu o site, no dia seguinte a gente tinha o domínio, publicou o site, e aí o que aconteceu, cara, muita gente começou a baixar, gerou aquele tráfego gigante que derrubou o servidor. Eu lembro que a gente estava almoçando, assim, daqui a pouco começa a vir uns alertinhos no telefone, assim, server down, e tipo, cara, o que tá acontecendo? E aí a gente botava mais máquina e caía de novo, daí tipo, voltou correndo pro escritório e, cara, tem não sei quantas mil pessoas acessando o site. Foi sucesso imediato, assim, de uso, né? De uso, claro, era um produto alfa, assim, a gente tava mostrando e tal, mas todo mundo, um monte de gente começou a olhar e, cara, isso aqui tem potencial, né? Tem potencial para ser um negócio legal. E começou e aí eu cheguei a ter uma discussão com o cara que era o founder do Space Talk. Porque quando ele criou, o dele era muito era uma prova de conceito, assim. Era só, cara, o cara criou, usou ele e um amigo, 2 pessoas conectadas no servidor, funcionava. Tu botava 13 e o negócio já começava a cair. E aí eu disse pra ele, olha só, a gente fez um projeto, a gente já tem 100 pessoas usando, tem produção, dá pra, até 500 pessoas ele aguenta, e a gente já passou por vários dos problemas que tu vai passar. Quem sabe vocês se juntam a nós, a gente vai publicar o site, e aí ele assim, não, vocês se juntam a nós. E aí virou aquela briga assim, quem é que vai ficar de dono do projeto? Ele queria que a gente mandasse o código, virasse contribuidor, e aí eu disse que não, ele disse que não, a gente... então vamos competir que vença o melhor. Sim. Só que eu disse, a gente tá 6 meses na frente, gente, eu já fiz tudo isso. E aí era uma diferença muito gritante que aconteceu, era assim, a gente, desde o início, quando a gente publicou o Rocket Chat virou a ferramenta de comunicação da empresa, do time, da comunidade. Sim. Então a gente estava sempre usando a própria ferramenta, né? Que era o famoso comendo a comida do cachorro. Claro.
E eles... Não, como ele lançou o projeto e ele nem funcionava direito, eles criaram um Slack pra falar do projeto. E eu digo, pô... Nem tu usa, cara. Nem tu usa, tipo assim, né? E eles nunca conseguiram usar. E aí eu participava do Slack deles e tinha pessoas que às vezes entravam e não se davam conta, porque tu ia no spacetalk.com, tu clicava, entrar no canal e te redirecionava para um Slack. Sim. E tinha pessoas que não percebiam e diziam assim, mas é igual o Slack. É muito igual. Daí as pessoas ficam assim, será que ele tá nos trollando? Ou será que a pessoa realmente não percebeu? Tinha uma pessoa que não... Alguém diz assim, não, isso aqui é o Slack. Não, mas a gente não usa. Não, o Space Talk tu tem que acessar essa URL aqui. O cara ia lá e via que não funcionava. Sim. Então, depois de 6 meses, ele jogou a toalha e disse, a gente não vai chegar perto do que vocês estão fazendo. Sim. E aí surgiu... Mas foi assim que surgiu o Rocket Chat. Chamou a atenção de um monte de gente. Quando o pessoal do Meteor convidou. Daí veio aquela coisa, convidou pra gente ir lá dar uma palestra, porque a gente usava o sistema deles. Pô, vem aqui dar uma palestra, falar como é que vocês usam o Meteor, como é que foi a história do Rocket Chat e tal. Aí eu, tem que ir lá na... Eu digo, vocês vão pagar passagem? Que tinha que ir lá na Califórnia, né? Eu sem grana nenhuma, tudo já devendo. E eles, não, é só, a gente tá te convidando para vir aqui no escritório dar uma palestra. Mas se tu não puder, o problema é teu. Aparece aí. Daí eu pensei assim, quantas vezes vai aparecer esse tipo de oportunidade de fazer isso? E aí eu pensei, então, mas se eu for até a Califórnia, eu vou fazer uma imersão, vamos dizer assim, né? Sim, já vou aproveitar a viagem. Vou aproveitar a viagem. Daí comecei a ligar para um monte de gente que era de open source. Liguei para os caras do MongoDB e disse, olha só, a gente vai apresentar eu tô indo para Califórnia e tal, queria conhecer o headquarters de vocês, me apresenta, queria mostrar o que a gente fez usando o MongoDB, meu projeto novo, é open source e tal. E aí os caras falaram assim, não, vem aqui, sexta-feira e tal, mostra com a gente a gente pega um auditório e tu mostra para os nossos engenheiros, assim, a galera que quiser ver e tal. E aí eu fui um monte de evento, o pessoal do GitHub me convidou, vem aqui conhecer o GitHub, que a gente era um dos projetos que tava, né, trending no mês e tal. E eles, não, vem aqui conhecer o GitHub. Eu conheci lá o founder do GitHub, os engenheiros do GitHub. Conheci, daí fui no MongoDB. E no MongoDB foi bem interessante, que assim, chegou lá, eu mostrei tudo. E uma coisa que eu tinha visto num blog da Endeavor, assim, do Vitor, até. O Vitor da Contabilizei. O que é engraçado, que a gente era vizinho de porta... ele era umas casas pro lado, assim, na minha rua, quando a gente era pequeno, então a gente cresceu junto. Legal. E, então, conhecia... Eu não sabia, eu achava que ele era lá de Santa Catarina mesmo. Não, ele é... Tanto que o Otávio, o irmão dele, trabalhou na Rocket e voltou pra cá. Sabia disso. Ele era daqui. Ele foi morar em Londres também, acabou morando lá, tendo filho lá e tudo, voltou depois. Mas a gente era pequenininho. A minha mãe sempre brinca que quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, a gente era tudo cabeludo. E quer dizer que veio ele e o irmão dele, o Otávio e o Vitor, pra brincar e perguntar, qual é o nome das menininhas? Podem brincar com a gente? Né? Ele, como assim, cara? Não viu que eram uns guris, achou que ia convidar umas gurias pra brincar e veio uns marmanjos na rua. Mas, e é que eu tava... Lá no MongoDB, lá na e aí, aí a gente, cara, apresentei e o blog do Vitor dizia assim, era sobre mentor, porque ele estava na Endeavor, o quanto tu tem que estar preparado, às vezes, para poder consumir, ter a pergunta certa para o mentor, entender a trajetória dele, para tu poder realmente aproveitar a informação dele, é muito mais, às vezes, uma responsabilidade do mentorado do que do mentor, né? Tá pronto para aquela ação. Então, cada um que eu ia falar lá dessas que eu conseguia, eu pesquisava a pessoa que eu ia falar, a empresa, e tentava ver o que da trajetória deles eu tinha mais curiosidade para poder perguntar aproveitar o tempo que eu ia ter com eles. Então, eu fiz a apresentação e quando acabou, o Alvin disse, cara, quer ir ali na minha sala, tem perguntas para mim e tal. Ele era VP de vendas da MongoDB, que era meu anfitrião, assim. E eu, vamos lá e tal. Tinha um monte de pergunta, mas basicamente era assim, cara, MongoDB, empresa começou como open source, projeto e tal, depois virou, né, empresa bilionária. Qual foi, o que funcionou, o que não funcionou, como é que eles conseguiram monetizar e tal. E a gente ficou discutindo, ele começou a explicar, olha, para empresas grandes,
né? Empresas, muitas vezes, se o teu produto é alguma coisa crítica, de graça não é um bom valor para a empresa. Porque de graça significa que se der problema, eles não vão ter para quem ligar, eles não vão ter SLAs. Então, uma empresa não gosta de um produto de graça. Ela não vai querer pagar uma fortuna para um produto, mas ela quer pagar o justo e se sentir segura de que ela está usando o produto. Então, para as empresas grandes, tu cria um pacote com suporte, com funcionalidade, com isso, com aquilo, tu consegue, elas vão querer pagar. Enfim, a gente ficou horas discutindo assim, sobre estratégias de monetização. Né? E a gente se deu super bem. Ele gostou que eu tinha, né, pesquisado o que ia falar. E quando chegou o final da conversa, ele falou assim: gostei do que estão fazendo e tal. Queria poder te ajudar mais. E aí ele disse: olha só, a gente vai lançar o MongoDB 3.2, sei lá, era uma nova versão do MongoDB. E eu preciso de um testimonial para botar no nosso press release, nossa distribuição. Tu quer ser o testemunho? Daí eu, que irado, não quero, só tem um problema. Aí ele, o que foi? Eu digo, cara, a gente tá louco para usar a versão nova, porque vai ter validação de esquema, não sei o quê. Vai um monte de coisa, tudo que tinha que a gente queria usar, que a gente já tava, né? Só que o Meteor não atualizou o driver ainda, e a gente não tem como usar todas essas coisas novas, então a gente não tem como usar ainda. Sim. Daí ele assim... Não, mas olha só, me ajuda a te ajudar. Tipo assim, tu falou todas as coisas certas do que tu quer usar, é só uma questão de timing. Então, escreve como... Vamos fazer de conta que tu tá usando já. Que vocês já estão fazendo meio que em alpha ou beta, e a gente publica, e ninguém vai olhar lá se Deus... Bom, se tu tá dizendo, eu escrevi todo, né, o negócio que eu tinha dito no futuro, mudei pro presente, e ele, perfeito, mandou pro marketing e publicou. Isso na capa do MongoDB, tava lá, Gabriel, Rocket Chat, Connect, e todas as coisas que a gente tava fazendo, com, né, que agora ia nos possibilitar fazer. Ficou aquela coisa meio assim, o MongoDB agora 3.2 nos possibilita. Não ficou assim, dizendo, já tá feito ou não tá feito. Tipo, tá, né? Sim, vai nos possibilitar. Allow us, né? Não quer dizer que eu já tô fazendo, mas ele permite que a gente faça. E aí, o que aconteceu? Quando isso passou na mão dos investidores, eu vou tentar pular a história. Guarda isso, que esse press release foi para todo mundo, né, que usava o MongoDB, enfim. E uma das pessoas que, quando eu estava lá em São Francisco, pediu para me encontrar, era o fundador do GitLab. Que eles queriam incorporar chat no GitLab, e ele tinha olhado o nosso produto e pensou, putz, esse aqui é legal, seria alguma coisa que eu ia poder incorporar no GitLab. E me disse, cara, vem... Tem uma história interessante de contar, que foi assim, eu quando criei o Rocket Chat e botou a marca, o que a gente pensou? Eu usei aquele Google Alerts para... Quando saísse alguma notícia. Alguma notícia sobre a gente, me avisar, para mim estar sabendo e poder, né, gerenciar. E aí apareceu no Hacker News uma discussão onde o founder do GitLab estava dizendo que ele tinha testado o Rocket Chat, tinha testado o nosso concorrente, o Mattermost, e acabou que, como ele conhecia o founder do Mattermost, que era lá na Califórnia também, então eles iam usar o Mattermost. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, tipo, meio puto da cara, dizendo, por que tu não falou comigo, não sei o quê, a gente tem isso, tem aqui, tem umas coisas muito mais legais que o do Mattermost, questão de segurança, a gente tá desenvolvendo junto com a Marinha Americana, então a gente é muito mais seguro, um monte de coisa. E aí ele disse assim, tá, então vamos conversar. I'll send you an e-mail, let's talk. E aí eu achei, putz, o cara pelo menos talvez tenha querido me dar um basta. Porque ficar discutindo no fórum público, assim, batendo boca, não era... Mas aí a gente fez uma ligação, eu ainda convidei o founder do Meteor, cara, me ajuda a vender o Meteor como... Várias das dúvidas dele era sobre a capacidade do Node.js de escalar, porque era uma coisa nova e tal. E aí o cara do Meteor foi e explicou para ele, não, olha só, a gente fez tais projetos. Então na época eu achei, putz, que irado, tô com o founder do Meteor, o founder do GitLab e eu numa discussão de tecnologia e business, aí tu começa a ficar assim, olha só que irado. E aí daí ele disse assim, não, pô, legal, mas tais coisas tu ainda não tem, né? Daí eu digo, não, isso aqui tá no nosso roadmap. Daí ele disse, tá. Depois, quanto é que tu paga teus desenvolvedores? Aí eu, cara,
Pergunta direta. Né? Pergunta, né, meio assim, meio pessoal, assim. Os americanos, eles não têm muito frio. Não tem, nenhum. Ele é holandês ainda, que são mais ainda. E eu falei assim, tá, o que eu vou dizer? Vou chutar pra cima, assim, né? Então, daí naquela época ainda, tipo, eu falei, $5 mil. Que era, já desinflacionou tudo, mas naquela época $5 mil já era assim, um salário dele, tá. Só falta agora, ele vai fazer uma oferta de 6 mil e vai levar todos os meus desenvolvedores. Sim. Perdi todo mundo agora. E ralei. Aí ele disse assim, não, se tu tivesse um desenvolvedor a mais por 3 meses, tu entregava isso aqui em 3 meses? Eu digo, acho que sim. Daí ele assim, então tá, então eu vou te mandar um cheque de $15 mil. Olha. Contrata um cara e eu quero ver o que tu consegue fazer mais rápido. Olha que doideira, cara. E aí ele disse, no strings attached, só quero ver o que tu faz. Aí ele disse, só tem uma coisa. Eu digo, sempre vai ser só tem uma coisa. E ele disse, um dia se tu for pedir dinheiro, levantar, fazer um round, eu quero ser o primeiro a saber. Sim. O cara tem interesse, tá com algum interesse por trás de comprar, né, alguma coisa, investir e tal. Só que daí teve aquela decisão, eu perguntei assim, será que eu pego esse cheque ou não pego esse cheque? Uhum. Porque eu fiquei pensando, se eu pegar esse cheque, eu vou já mais ou menos mostrar que eu tô desesperado. Uhum. E se eu for discutir valor e preço, o cara ele vai pensar assim, ele tá pegando pra ele esse $15 mil, que pra ele já é nada, dinheiro. Já é dinheiro, ele tá desesperado. Então eu acabei me fazendo e disse que não precisa. Tipo, a gente tem outras fontes. Devendo dinheiro, cartão de crédito, devendo pra família, mas não precisa. E que eu pensei, eu não vou sentar na mesa com o cara, ele já me tratando como um desesperado. E aí quando eu disse que eu ia pra Califórnia pra fazer ir visitar a MongoDB e tal, ele disse, não, fica aqui em casa. Aí eu fui e fiquei na casa dele uma semana. Uhum. E aí morando na sala. E essa foi outra coisa da GitLab que me influenciou muito, que a sala dele, ele tinha um apartamento, tipo um flat, assim, ali no centro de São Francisco. E a sala era uma sala grande com um mesão, assim, que cabia umas 10 cadeiras, tinha uns 10 monitores. Então a sala dele era meio que o escritório. Sim. Só que o GitLab tinha 40 funcionários e uns 8 moravam na Califórnia. Uhum. E desses, uns 6 vinham trabalhar ali. Então a empresa já era meio assim, a maioria já não tava lá. Sim. Eu dormia na sala, no sofá. Acordava quando o pessoal chegava para trabalhar. Não, ele dizia assim, tenta acordar antes do pessoal chegar, né? Então tu dava o time, tipo, vai chegar. Se eu tinha que acordar, tomar banho, arrumar o sofá, tudo assim, sentava, daí a galera começava a chegar na casa dele, tipo, todo mundo tinha a senha da porta, entravam e já ficavam, já iam trabalhar. E aí hoje o GitLab tem 3 mil funcionários, sim, IPO e tudo, tipo, mas essa época era ali, era 5 pessoas numa salinha ali em São Francisco. E aí ele disse, não, a gente quer comprar, a gente começou foi muito legal, porque ele disse, quando eu cheguei lá, ele disse, eu quero que a gente comprar a empresa, que a gente faça um merger, que tu venha fazer parte do GitLab e tal. E a gente começou a discutir, tentar se conhecer para ver se a gente ia trabalhar bem, porque era, que nem você falou, divórcio é um casamento, tipo, trabalhar com esse cara por sei lá quantos anos. E a gente começou a ter várias discussões sobre visão de vida, o que a gente quer e tal. E foi muito legal que uma hora ele perguntou assim, me explica como é que é o teu processo decisório, como é que tu toma decisões. Eu não sei muito bem como responder, mas mas como é que... Ele disse, vou te dar um exemplo. Ele disse, eu sempre olho as minhas decisões e eu tento maximizar ele disse, for interestingness. O quão interessante vai ser a minha vida por um caminho ou por outro. E não maximizar financeiramente. Ele porque para mim se provou que se várias das decisões, às vezes quando tentaram comprar o GitLab no início ou alguma coisa, se ele tivesse tentado maximizar financeiramente, no longo prazo ele teria perdido dinheiro, porque ele disse, o fato de que quando me ofereceram para comprar o GitLab dele lá no início, ele disse, não vendi porque eu pensei, vou pegar $5 milhões, ofereceram $5 milhões. Eu vou pegar $5 milhões, eu vou ter que ter outra ideia, contratar, não sei o que. Eu vou pegar esse $1 milhão, vou gastar quase tudo para chegar no mesmo lugar onde eu estou agora. Sim. Por alguma coisa que talvez eu não tenha não esteja tão empolgado, com tesão. Então, o que vai ser mais interessante agora? Pegar $5 milhões ou ir para o Y Combinator? Ele falava, meu sonho era ir para o Y Combinator. Ele foi para o Y Combinator, porque é isso que ele falou que a vida dele ia ser mais interessante do que tendo dinheiro no banco, mas não sabendo o que ia fazer da vida. Então ele falou, tudo ele maximizava para o nível de interesse que ia gerar dele.
porque daí ele ia colocar mais empenho naquilo e ao longo prazo talvez o resultado da criação de valor fosse maior se ele alguma coisa que ele tivesse empolgado em fazer. E aí aquilo ficou comigo, tipo, realmente. E depois eu encontrei ele ano passado e eu disse que eu acabei não vendendo a empresa para ele pela mesma coisa, porque ele disse, vende a empresa e tal, vem trabalhar aqui. E eu comecei a pensar, mas o que será que a minha vida vai ser mais interessante? Se eu pular esse pedaço todo e virar parte do GitLab, ou tentar criar, fazer a jornada toda, criar a cultura, como eu imagino que eu queria ser, né, ter que levantar dinheiro eu mesmo, ir atrás e fazer todo esse processo. E aí eu disse para ele assim, naquelas conversas tu me convenceu a não vender a empresa para ti, porque tu disse que, né, porque eu gostei da tua ideia de o que seria mais interessante do que só ter o dinheiro. Sim. E ele dava risada. Que legal, cara. Eu fui jantar com ele ano passado, tipo, mas aí a diferença, né? Aí eu fui na casa dele, ele mora é uma quadra da Billionaires Road, em São Francisco. E aí a casa é um prédio de 5 andares. Dormiu no sofá de novo? Não, dessa vez eu dormi lá e ele me contou, mas aí era tinha um quarto gigante na mansão, assim. A casa é algo bizarro, o tamanho da casa. Que legal. Mas foi um aprendizado, assim. E aí o GitLab é uma empresa que logo ele cansou de ter pessoas chegando na casa dele e ele proibiu as pessoas de virem para o escritório. Ele diz, chega de vir no escritório. Sim. E aí, desde o início, aí nunca mais, logo depois daquela época, nunca mais teve... Foi só remoto. Escritório. Aí é uma empresa de 3 mil funcionários que não tem escritório até hoje. Que legal, cara. Daí tu vê o quanto uma jornada do empreendedor é importante, assim, pro resultado final, né? Eu sempre brinco, né? A gente enxerga negócios de sucesso, mas a gente não enxerga o como que o cara conseguiu chegar lá e o quão é importante a experiência, assim, de vivência mesmo para o cara chegar num resultado de sucesso, né? E eu acho que a tua jornada é muito clara, assim, né, Gabriel? O quanto cada um dos pontos que tu comentou pra gente foi importante para a Rocket Chat agora. E o programa que a gente tem aqui, o Minha Jornada, como eu falei, é muito mais sobre a pessoa do que sobre o negócio. A Rocket Chat, se quem quiser conhecer mais da história da Rocket Chat, ela tá aí, cara. É uma puta empresa, né? É gigante. Um dos cases que a gente mais tem orgulho aqui no Brasil, assim, em pensamento global, cara, open source, é algo muito interessante, né? E cara, sabe que é legal, Laio? Porque há uns anos atrás, a gente fez no Silva Lopes o SL Docs, que até trazendo um spoiler, ele vai ter coisa nova esse ano. E um dos episódios foi com a Rocket Chat. Exato. E hoje aqui o Gabriel contando a história dele, eu fiquei pensando, cara, tudo faz muito sentido daquela entrevista que ele deu sobre a Rocket Chat. Exato. Então, quem quiser saber até mais sobre a história da Rocket Chat, e claro, de lá pra cá, isso já tem uns 5 anos, a Rocket Chat é outra empresa também, né, cara? Então, mas, cara, parabéns pela tua jornada, Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente já se conhece há muitos anos, então, várias histórias que ele contou eu já conhecia, várias outras histórias eu não conhecia também, então foi muito bacana. E, cara, para deixar o recadinho final pra galera, aí a gente sempre pede pro empreendedor, assim, cara, qual a dica que tu daria para alguém que tá escutando o Gabriel e se motivou a começar um negócio, assim, se tu pudesse dar uma dica para ele, qual que tu teria? Tem um ditado que eu gosto, que é aquele, no final tudo acaba bem, se não ainda tá bem porque não acabou, mas tem pessoas que olham e podem achar que isso é um meio wishful thinking, assim, tipo, não, isso é só... Para mim, isso, na verdade, é um ditado que, se tu realmente acredita, talvez o que ele te dá é tenacidade para não desistir enquanto as coisas ainda não ficarem bem. Sim. Então, não é algo que, assim, que tu simplesmente espera que as coisas vão ficar bem do nada, mas que tu tenha o entendimento que tu pode continuar trabalhando naquilo até fazer aquilo ficar bem. Então, acho que se tu junta o ditado com a tua participação em fazer aquilo ficar bem, eu acho que é muito poderoso. Tem uma entrevista no livro, aquele, eu não me lembro a tradução, mas o Hard Thing About the Hard Things, que ele diz que quando ele pergunta para os founders, né, tipo assim, o que tu atribui o teu sucesso, a que tudo deu certo, e ele diz que tem uma grande diferença entre os founders, né, tipo, não medíocres, mas os medianos, os que tiveram maior sucesso, dos big cases. E ele disse que os medianos, medíocres, normalmente atribuem alguma coisa que eles fizeram. Eu fiz isso, ou eu percebi tal mercado, ou eu... Meio uma coisa mais egocêntrica, assim, fui eu que fiz tal coisa.
E os outros, os grandes founders, a maioria sempre dizem, eu só não desisti. Eu não desisti em tal ponto, quando tudo estava errado aqui, eu não desisti. E ele mesmo, se tu olhar a história do livro, tipo, várias vezes que a maioria das pessoas, 99% das pessoas, teria jogado a toalha e o cara não desistiu e foi dando certo. Então, é isso que eu digo, no final tudo acaba bem se tu não desistir. Se tu acreditar que tudo acaba bem, tu não vai desistir. Legal. É o recado aí, persista, né, cara? É um ponto importante. E, Gabriel, como forma de agradecimento aqui para tu contar a tua jornada, a gente tem um mimo do Asas, nosso patrocinador. Oba! Olha lá. Meu filho agora pediu mouse. Esses gamers usam mouse de novo. Não é mais trackpad. Muito obrigado, Asas. Maravilha. Cris, tu vai dar os recadinhos finais aí dos nossos parceiros, então? Vamos lá, relembrando aqui os recados dos nossos patrocinadores. Leve a inovação para a gestão financeira da sua empresa. No Asas, você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores, tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com, lembrando que Asas escreve ASAAS, e escolha a conta digital completa para empresas. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law, você tem uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações fundamentais, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do seu departamento jurídico. Perfeito. Então, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer. E parabéns mais uma vez pela tua jornada aí, pela construção que tu está fazendo com a Rocket Chat. Muito obrigado. Parabéns para vocês também. Muito legal o programa e pela jornada da Silva Lopes também, que a gente acompanha, né? Isso aí. Parabéns. Maravilha, gente. Então, nos ouvimos aí e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.